turma. Lembrando que hoje é dia de avaliação, né? Então, assim que o pessoal já... Certo? E aí nós começamos falando também um pouco sobre pré-requisitos. Peraí, deixa eu só olhar o microfone. Sobre pré-requisitos que são importantes para o desenvolvimento dessa comunicação e para o desenvolvimento da fala, inclusive, né? E falamos sobre alguns desses pré-requisitos que a gente pode e deve trabalhar em concomitância com o ensino dos operantes verbais, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deixa eu só olhar aqui o... falamos, né, sobre a importância da imitação motora, sobre a importância do comportamento de ouvinte, a importância do ensino das habilidades atencionais, que é olhar quando chamado, se atentar a sons, sentar, aguardar. Mais do que sentar, seria aguardar, né? Vimos sobre algumas dessas habilidades que são importantes. A resposta de ouvinte, né, que é a criança primeiro ela tem que aprender a se comportar como ouvinte. Ela precisa ter esse repertório de discriminação auditivo-visual e de discriminação auditiva, né, para performações. Ela precisa ganhar isso primeiro para depois ela avançar para o comportamento de falante. Então, treinar isso, nas minhas avaliações, eu observo que o meu aprendiz, que o meu aluno, que o meu paciente tem déficits nesse comportamento, e muitos têm, né? A gente precisa gastar bastante tempo, investir muito nesse ensino, porque é isso que vai permitir com que eles fiquem sob controle instrucional, com que eles sigam instruções, com que eles emitam um comportamento de obedecer, com que eles sigam algumas regrinhas da escola, com que eles consigam interagir melhor, né? Porque aí eles vão estar entendendo o que está sendo dito. Então, são treinos muito importantes que devem ser realizados, que devem fazer parte do PEI de uma criança quando essas habilidades não estão presentes, né? E devem fazer parte em todos os contextos em que ela vive, né? Especialmente na escola, porque é o lugar onde ela fica mais tempo, né? Então, por isso que é um PEI, por isso que é um plano que tem que ser individualizado para aquela pessoa, a depender do repertório comportamental dela e dos atrasos que ela apresenta no repertório comportamental dela, tá? E a gente entender isso, né? Entender que esses treinos, que esses ensinos são fundamentais para a comunicação e são fundamentais para a gente ensiná-los em qualquer contexto, principalmente na escola, já nos ajuda a responder o que eu faço com o meu aluno autista, né? Porque muitas vezes, especialmente na escola, as pessoas acham que são só as questões acadêmicas, mas sem o desenvolvimento dessas habilidades, como da comunicação, fica muito difícil a gente ensinar o acadêmico, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa visão mais ampla e entender que o autismo impacta todas essas áreas do desenvolvimento de uma criança, né? Na comunicação, na parte motora, de autocuidado, acadêmica, social, e a gente tem que ter esse olhar amplo, né? Para essa criança que é um mundo, né? E que a gente precisa, então, avaliar de forma individualizada para poder traçar estratégias e objetivos que sejam específicos e individualizados para ela, né? E na comunicação também tem que ser assim, tá? Então, eu vou avançar por onde nós paramos os slides, e aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Hoje eu vou avançar um pouco mais, porque a gente tem bastante conteúdo, então não vou conseguir ficar parando para ver questões muito pontuais, né, de alunos de vocês ou de pacientes, senão a gente não consegue concluir esse tema, né, que é um pontapé inicial para vocês continuarem os estudos aí sobre comportamento verbal, né, e sobre como a aba enxerga a comunicação, tá? Mas tendo uma dúvida mais pontual, assim, mais específica do assunto, fiquem à vontade, por favor, né, podem perguntar para vocês não saírem com dúvidas daqui. Vamos lá, então. Bom, na semana passada, a gente estava falando, né, sobre o treino do comportamento de ouvinte, né, e nós falamos que existem alguns erros, vários erros, né, que a gente comete na realização desses treinos, então não reforçar as respostas, não saber qual resposta a gente espera do aprendiz, né, então precisa saber exatamente o alvo, aquilo que eu estou ensinando, né, não preparar os estímulos antecedentes, o material que a gente vai utilizar, dar muitas instruções ao mesmo tempo, muitas vezes isso mais atrapalha do que ajuda, e terminamos falando sobre o último tópico, que era colocar nos nossos estímulos, né, e nos nossos materiais, muitas propriedades, uma quantidade muito grande, ou com muitas propriedades, como cores, formas, números, quantidades, coisas assim, né. E nós, na nossa ansiedade, a gente tem muito isso, né? Ai, pega lá pra tia Cristina o triângulo vermelho grande. Imagina para uma criança que tem déficit de comunicação conseguir performar, conseguir te dar uma resposta correta diante de uma instrução tão complexa. Triângulo vermelho grande, né? E a gente tem esse hábito, porque no desenvolvimento típico essas aprendizagens vão acontecendo naturalmente, incidentalmente, né? A gente vai falando, vai meio que na tentativa e erro, acertos e erros, e eles aprendem naturalmente, né? Só que no autismo, isso é por causa dos déficits na comunicação, a gente precisa programar esses ensinos, e muitas vezes a gente precisa fragmentar o ensino dessas propriedades, né? Então, se eu estou ensinando formas, eu não vou tocar na questão das cores. Se eu estou ensinando cores, eu não vou misturar com outras propriedades, como grande, pequeno, né, dentro e fora, enfim, todas essas questões que fazem parte da nossa língua, né? Que são os complementos da fala, e que precisam ser desenvolvidos no autismo, com certeza, para a fala deles, para a comunicação, para a alfabetização ser efetiva, ser de fato eficiente. Mas no início, se eu percebo que o meu aprendiz tem muitas dificuldades na comunicação, se eu misturar propriedades, vai ficar muito difícil para ele seguir uma instrução, né? Então nós vimos que esse material aí estava muito extenso, tinha muitos estímulos, muitas imagens, e com propriedades diferentes, né? Imagens e objetos. Então, aí é um tipo de emparelhamento com o modelo 2D e 3D, né? Porque é o objeto e a imagem, né? E ainda está misturando formas e cores, então pode ser que ele não consiga emitir essa resposta. Então, coloque só uma propriedade, saiba exatamente o que você está ensinando ali, qual é o seu objetivo com isso, né? Tenha isso muito bem descrito para que você ensine e acompanhe a evolução e a aprendizagem do seu aluno e para que outras pessoas possam replicar o que você está ensinando, né? Então, isso tem que estar escrito, tá? Então, aqui, ó, normalmente os nossos materiais, os materiais que a gente compra, às vezes até na internet, eles vêm misturando propriedades. Então, tá ali, a ponte triângulo. Então, eu quero um comportamento de ouvinte, eu quero que ele identifique a imagem do triângulo quando ele escuta triângulo. Isso é comportamento de ouvinte, é linguagem receptiva, né? Então, triângulo, opa, toda vez que a tia fala triângulo, eu tenho que apontar para essa forma aqui. Só que tem duas propriedades, tem cor e forma. Será que o seu aprendiz está apontando realmente para triângulo ou a resposta dele está sob controle da cor e não da forma? Aí não tem como a gente saber, ter certeza, né? Aponte círculo, depois aponte retângulo. Ele está apontando, ele já aprendeu sobre essas relações aí. A palavra triângulo pela forma do triângulo, a palavra círculo pela forma do círculo ou pela cor do objeto que você está apresentando. Então, para evitar esse tipo de dúvida, né, muitas vezes eles ficam sob controle de algum aspecto que não é o que a gente está querendo ensinar, não misture propriedades, apresente assim, ó. Então, apresenta todos de uma mesma cor, só que as formas diferentes. E aí, em algumas tentativas, você vai treinar, né? Aponte o triângulo, aí você vai misturar depois a ordem, vai pedir o círculo, aí vai misturar de novo, vai pedir o retângulo. Se ele não acertar, você vai dar ajuda física, e depois você vai retirando essas ajudas. Muito bom. Aprendeu várias formas geométricas,
importantes lá para a aprendizagem dele, e mais do que isso, né? Aqui a intenção não é só ensinar a identificar formas geométricas, e sim ensinar ele a ficar sob controle daquilo que o outro está dizendo, certo? Aí, mas já tá, né, com relação às formas, já tá ok? Aí passa para as cores, ou vice-versa, trabalha as cores, depois as formas, né? Normalmente é assim. Então, não misture propriedades, porque isso muitas vezes dificulta a resposta deles, fica mais difícil para eles, e fica mais difícil também para a gente saber se de fato eles estão sob controle daquilo que a gente está ensinando, porque tem tanta informação na imagem que a gente está usando, ou no objeto que a gente está usando, que a gente não sabe se a resposta é porque ele realmente está aprendendo, ou se ele está sob controle de uma outra coisa. Aí o que acontece? Você muda, digamos que você apresente assim, mas ele está sob controle da cor, né? Então ele aponta para o triângulo, porque ele já, triângulo ele vai no azul, né? Vermelho ele vai nessa, vermelho não, círculo ele vai, né, no vermelho aí. Se você mudar as cores dessas formas, ele não vai acertar. Nossa, mas ele estava respondendo, ele estava acertando o triângulo, ele estava acertando o círculo. Aí você usa outro material, ou alguém usa outro material, e ele não vai emitir a resposta correta para as formas, por exemplo. Por quê? Porque ele estava sob controle da cor e não da forma. Então, para ter certeza, não misture, faça assim, ó, separe as propriedades. Aprendeu uma e outra, aí você junta, tá? Então, cuidado desse material, de como você vai apresentar o estímulo antecedente para o treino de qualquer habilidade, né? É muito importante no autismo, tá? Então, aqui, no caso, eu quero ensinar as cores, vermelho, amarelo e verde. Aí eu vou colocar a mesma forma, o mesmo formato. Você vai usar, então, 3 carrinhos, né? Um carrinho vermelho, um carrinho amarelo e um carrinho verde. E nem precisa dizer, cadê o carrinho vermelho? Não, porque você está ensinando, né, cor? Então, cadê o vermelho? Cadê o verde? Né? Aí depois, sim, aí carrinho. Aí você vai apresentar carrinho de várias cores, porque aí você está querendo, ou carrinhos diferentes para você ensinar o que é carrinho. Então, evitem misturar propriedades, certo? Por quê? Porque no autismo existe essa questão aí, ó, que é a superseletividade de estímulos ou controle restrito, né? Muitas vezes, eles não conseguem observar o todo. Então você mostra uma imagem, um livro cheio de imagens bonitas, coloridas. Eles não conseguem observar o todo, entender todo o contexto. E muitas vezes eles ficam sob controle de um aspecto, de um pedaço daquela imagem, de um pedaço daquele objeto. E aí a aprendizagem deles fica mais deficitária, né? Porque eles não estão conseguindo ter essa noção toda do contexto. Então, e aí acaba que eles prestam atenção e aprendem mais sobre o que é irrelevante do que sobre aquilo que a gente precisa ensinar para eles, deseja ensinar para eles, e principalmente o que é importante para eles aprenderem. Então, cuidado com esse tipo de material que a gente vê muito, né? Eu peguei isso aí da internet, a gente usa muito material assim, tanto na clínica, quanto principalmente na escola, né? Quando se trata de materiais pedagógicos. Cuidado, porque muitas vezes você quer lá ensinar a letra A de forma, a letra A maiúscula de forma, para o seu aluno. Mas a gente pega esses cartazes, essas imagens lindas que tem na internet, às vezes, né? Ou que a gente compra. Mas tem o A maiúsculo, o A minúsculo, o A cursivo, maiúsculo e minúsculo, tem o desenho da abelha, tem a palavra abelha, mas você quer ensinar o A. E aí, muitas vezes você está lá, muitas vezes, tentando, mostrando a letra A, porque você quer que ele identifique a letra A, ou que ele diga o nome dessa letra, né? Poderia ser isso também. E o seu aprendiz não acerta. Ele não aprende, a gente diz, né? Mas não é que ele não aprende, somos nós que não estamos usando um material que é adequado e adaptado para esse aluno autista, que pode ser que tenha controle restrito, que tenha superseletividade de estímulos. E aí você está lá querendo que ele identifique o A maiúsculo, mas ele está olhando para o L da palavra abelha, ou para a anteninha da abelha, certo? Então, quer ensinar? Ensina com o alfabeto, né? Por exemplo, as vogais, ensina de forma simples, escrito em preto, uma folha branca, né? Elimina distratores, porque vai ficar mais fácil para você ensinar e mais fácil para eles aprender, tá? O material é lindo, mas cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, essas letrinhas aí, eu peguei na internet, mas no autismo nem sempre ajuda, quase sempre não ajuda, tá? Então, cuidado com esse tipo de material. Quer ensinar o alfabeto? Usa simples, letras simples, né? Com menos de informações possíveis, visuais, tá? Deixa eu passar aqui para ver se tem alguma pergunta. Não, é mais o pessoal chegando, né? Vocês estão me ouvindo bem? Os que estão aparecendo para mim aqui, tá com a câmera fechada, não tô vendo ninguém. Agora eu vi a Luciana. Tá, então vamos lá. Jóia, qualquer coisa pode perguntar, tá? Então, para tudo que vocês forem ensinar, evitem falar muito, cuidem dos estímulos antecedentes. Isso eu estou me referindo a habilidades acadêmicas, habilidades sociais e na comunicação também, né? Porque ali, por exemplo, poderia ser um trabalho de comportamento de ouvinte. Cadê o triângulo? Cadê o número 2? Né? Me mostra o azul, me mostra o vermelho. Ele tem que ficar sob controle do que você está falando, para ele poder identificar, né? Usem estímulos antecedentes limpos, com um mínimo de informações, pelo menos no início, né? Para evitar esse tipo de coisa, né? Deles ficarem sob controle de algo que não é relevante, que você não está querendo ensinar naquele momento ali, né? Que o seu objetivo é que João aponte ou que João identifique as vogais, por exemplo, né? Então, por isso que tem que ter um objetivo muito preciso, para eu saber exatamente o que eu estou ensinando, tá? Também seria comunicação se eu perguntasse para ele, que letra é essa? E mostrasse a letra A, né? E aí ele dissesse, A, ou mesmo que ele não dissesse, mas você desse o modelo, João, ó, A, e ele repetisse. Isso seria comunicação, né? Dentro dos operantes verbais, que a gente vai ver hoje, seria o tato. Ele estaria tateando, nomeando as letras do alfabeto, as vogais, né? Então, isso aí é o comportamento de falante, não seria o de ouvinte. Então, quando a gente está falando do ensino dos operantes verbais, da comunicação, eu preciso tomar cuidado com as minhas instruções, que às vezes são excessivas, e também com o material que eu for utilizar com eles, tá? Imitação motora, pessoal, é uma habilidade extremamente importante. Nós aprendemos a falar por imitação motora, né? O bebezinho olha para nossa boca, realiza um movimento fonoarticulatório antes de soltar o som, né? Então, a imitação, treinar a imitação motora, abre um leque de possibilidades para eles aprenderem qualquer coisa, né? Aprenderem a brincar com um novo brinquedo, a brincar com as crianças no recreio, a interagirem melhor com elas, a realizarem uma atividade de vida diária, a se adequarem ao contexto, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz, né? Num determinado ambiente novo, a gente observa as pessoas, imita as pessoas. Então isso faz com que a gente consiga se adequar ao contexto. E muitas vezes no TEA, né, por déficits na comunicação social e na imitação motora, que é uma habilidade social, eles não sabem o que fazer, como fazer, não sabem como se comportar. E isso gera neles uma ansiedade, medo, comportamentos, né, inadequados, enfim. Todo esse quadro que a gente já conhece, mesmo no TEA nível de suporte. Então, ensinar a imitação motora, fortalecer esse repertório, mesmo que o seu, mas ele imita, Cristina, mas se ainda é em baixa frequência perto das outras crianças, usa o tempo na escola também para ensinar a imitação motora, né? Lá na educação física, na aula de artes, enfim, na brinquedoteca, se for educação infantil.
para fortalecer esse repertório, para que esse repertório se torne generalizado. O que quer dizer isso? Que aí, depois de um tempo, tanto você treinar a imitação, eles aprendem a imitar naturalmente, aí já não vai precisar da gente treinar. E aí, a gente abre um leque de oportunidades para eles aprenderem muito mais coisas sem a gente precisar ficar ensinando, né? Que aí é o que acontece no desenvolvimento típico, né? A gente aprende naturalmente, incidentalmente, muitas habilidades por meio da imitação motora, tá? O livro lá da Camila Gomes tem vários protocolos para ensino de imitação motora, os tipos de ajuda que a gente pode utilizar, né? Os tipos de imitação, então imitação motora ampla, imitação motora com objetos, imitação motora fina, imitação de movimentos fonoarticulatórios, né? Tem até não precisa ser um passo a passo rígido, mas tem uma cronologia, né? Uma hierarquia, então é mais fácil a gente imitar motoramente, né? Com um objeto, com um carrinho, com uma bola, do que a gente imitar movimentos fonoarticulatórios, que são mais difíceis, né? Então, existe uma hierarquia para o ensino dessas imitações, né? Então, invistam nisso, tanto na avaliação quanto no ensino dessas habilidades, tá? Segundo o Lovász, que foi um dos grandes e primeiros estudiosos, né, da análise do comportamento no autismo, ele diz que a imitação é fundamental para a formação de comportamentos mais complexos, para a aprendizagem de comportamentos mais complexos, como brincar, por exemplo, que é uma habilidade social difícil, requer muitas habilidades para poder brincar. E aí, por isso que os nossos aprendizes muitas vezes não brincam, ou quando brincam, é de uma forma muito repetitiva, muito restrita, às vezes que as pessoas chamam de disfuncional, né, que eu não gosto dessa palavra, mas é uma palavra comum, né, no dia a dia nosso. Então, para o comportamento de falar, né, e de se comunicar, a imitação também é muito importante. Falar e se comunicar também são comportamentos complexos. Então, invistam na imitação, porque vocês vão proporcionar muito mais qualidade de vida, né, e muito mais aprendizagem para os alunos, né, autistas ou com outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? No autismo, mais específico, porque é muito difícil para eles a imitação. Isso é já lá no bebê, né? Porque vejam, um bebezinho de 8 meses, gente, dá tchau, manda beijo. Como que ele aprende isso? Observando e imitando, né? Ele vê as pessoas fazendo e dali um tempo ele repete aquilo, ele imita. Mas no autismo, muitas vezes, isso é muito deficitário ou às vezes nem ocorre. Então, a gente precisa investir muito na imitação motora, certo? Inclusive, o livro que eu mostrei semana passada para vocês, um dos treinos para ensino da fala no autismo é de imitação motora, tá? Eu não sei, não lembro se eu mostrei esse livro para vocês na semana passada, mas é o que eu tinha citado, né? Douglas Weir e Denise Ross, tá? Análise do comportamento verbal, é da editora Menon. Esse livro é muito bom, tá? Para quem quiser continuar os estudos. Lá nas referências que eu coloquei do slide, tem o nome dele, tá? Tá o nome em inglês, é o segundo nome, mas já tem em português. Bom, outra habilidade importante da gente treinar para desenvolver, especialmente quando a gente chegar, né, nas habilidades que têm relação com a comunicação, que é de leitura e escrita, são as habilidades de emparelhamento com o modelo, ou, no inglês, matching to sample. São essas atividades, essas tarefas, a gente já faz muito na escola. Ligue os iguais, ligar número com quantidade, ligar o desenho com a vogal, né? Então, o desenho da abelha com a vogal da abelha. A gente já faz esses tipos de emparelhamento com o modelo. Só que, para os autistas, a gente precisa também organizar estas tarefas das mais simples para as mais complexas. A gente tem que saber exatamente o que nós estamos querendo ensinar ali naquela atividade de emparelhamento com o modelo, né? E o emparelhamento com o modelo é a forma de ensinar, que a análise do comportamento tem, de ensinar a ler e escrever, né? A alfabetizar uma criança. Então, é um treino extremamente importante, né? Da gente fazer, da gente organizar dentro dos treinos importantes, né? Para os nossos alunos, para poder ensinar essas relações de igualdade e também de equivalência, né? Porque a letrinha A com o desenho da abelha, elas não têm nada a ver fisicamente, né? Mas são equivalentes porque evocam em nós a mesma resposta. Então, quando a gente treina essas habilidades, a gente está usando o matching to sample, que é o emparelhamento com o modelo, com um objetivo específico, que é fazer essa relação, né? Entre a palavra abelha ou a letrinha A com a palavra falada, a abelha, né? Então, são relações muito importantes da gente organizar e ensinar para eles. Só que sempre tem que ser do mais simples para o mais complexo. A gente não pode pular etapas. Então, o Sidman, né, foi o primeiro a testar e a criar mesmo um emparelhamento com o modelo, que é um tipo de discriminação condicional, né? Qual que é o objetivo? A gente ensinar relações de igualdade, relações de identidade. Jogo da memória, por exemplo, é um emparelhamento com o modelo, idêntico, né? Se forem figuras iguais. O dominó, né? Se forem figuras iguais, é uma relação aí de identidade, de igualdade. E existem relações também que são arbitrárias, porque os estímulos são totalmente diferentes, mas evocam em nós a mesma resposta. Então, A e o desenho da abelha, certo? O que é a discriminação condicional? É quando a gente tem um estímulo modelo, que é um estímulo condição, que é condição para a gente escolher a resposta correta, né? Então, se eu quero emparelhar o azul com o azul, eu vou apresentar o estímulo modelo azul. A criança vai observar para esse estímulo modelo, o azul, cartão azul, por exemplo, e depois a gente vai colocar lá 2, 3, 4, 20 imagens, aí depende daquilo que a criança consegue, né? Vai colocar, vamos supor, 3 imagens, uma azul, uma vermelha e uma verde. Ela vai observar esses estímulos que estão na mesa e vai emitir a resposta correta, que seria colocar o igual com o igual, né? E aí precisa vir o reforçamento da resposta correta. Então, isso é um tipo de discriminação condicional, que no caso aí é por identidade, é um emparelhamento com o modelo por identidade. Então, sempre que a gente for fazer o matching to sample, né, e esse tipo de discriminação condicional, que no caso aí é visual, né, que eu só apresentar, vamos supor, um cartão azul, e na mesa tiver um cartão vermelho, do mesmo tamanho, um vermelho, um azul e um amarelo, e ele emparelhar, né, do azul com azul, a gente precisa reforçar a resposta correta, certo? E aí dá pra gente fazer isso com imagens, com letras, com números, com palavras, com objetos, não precisa ser só imagem, pode ser com objetos, dá pra gente montar isso no papel, dá pra gente montar isso no PowerPoint, né, já tem alguns aplicativos que fazem, né, nos tablets, né, que tem esse tipo de tarefas, e aí dá pra gente usar todos esses recursos que chamam a atenção do nosso aprendiz, né. Bom, então, o emparelhamento com o modelo idêntico é o ID-MTS, que é o Match to Sample por identidade. Então, eu tenho o estímulo modelo, que é lá em cima, o quadrado azul, e embaixo eu tenho os estímulos de comparação, onde um é a resposta correta. E a instrução que eu vou dar é ache o igual. Não vou falar, cadê o quadrado? Não, porque aqui eu não quero, minha intenção não é que ele identifique o quadrado, né? Identificar o quadrado é o que nós vimos antes, que é o comportamento de ouvinte. Quadrado, ele vai lá e aponta para o quadrado. Círculo, ele vai lá e aponta para o círculo, né? Que também é um tipo de discriminação condicional, que dependendo da palavra, a resposta é uma ou outra.
Mas nesse caso aqui, é visual, visual. Então você não vai dizer o nome do que você está apresentando, você vai só dizer acho igual, ou vamos combinar, alguma coisa assim, certo? Então, que no caso aqui, o estímulo modelo é o quadrado e o de comparação correto também é o quadrado. Depois eu posso apresentar o triângulo, depois o círculo, e vou falar acho igual, certo? E aí ele tem que emparelhar, ele tem que colocar um em cima do outro, um do lado do outro, alguma coisa nesse sentido. Ah, mas ele não faz. Aí você vai dar ajuda física e vai reforçar a resposta. E aí, como eu disse, né, pessoal, a gente começa com imagens simples, com estímulos que são bem simples. Mas digamos que eu já tenho um aluno que já avançou, que já faz várias relações de identidade, de imagens simples, né, de cores, ou com relação a formas, ou imagens de preferência dele, de personagens, isso ele já sabe fazer, né? Mas agora ele já está avançando, já consegue fazer de letras, de números, de sílabas, aí eu posso passar para palavras, né? Então aqui, ó, e percebam que aqui eu coloquei palavras totalmente diferentes. Uma começa com a B e a outra começa com C. Então é mais fácil para ele perceber a diferença, porque basta ele olhar para a primeira letra da palavra, para ele discriminar, fazer essa discriminação condicional e emparelhar a palavra bola com bola. Eu não quero que ele leia aqui, eu só quero que ele consiga formar uma relação de igualdade, de conseguir discriminar a letrinha, o desenho da letrinha, e fazer essa relação de igualdade. Ainda não é uma leitura, mas vai preparar o aluno para a leitura, certo? Mas nessa outra atividade aqui, olha como ficou muito mais difícil. Por quê? Porque ele precisa discriminar todas as letras da palavra. Então, no início, eu vou começar com palavras bem diferentes. Depois, ou imagens, for imagem, vão ser imagens bem diferentes, né? Então, se você estiver fazendo de animais, não coloque cavalo, cachorro e gato. Por quê? Porque eles são parecidos. Tem 4 patas, né? São mamíferos e tal. Então, coloque animais totalmente diferentes, para ficar mais fácil para ele discriminar. E depois você vai tornando isso mais difícil. A mesma coisa com relação às palavras. Aqui ele tem que observar cada partícula da palavra. Ele tem que observar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra. Se ele tiver controle restrito, lembra que a gente falou que muitas vezes eles ficam sob controle de uma partezinha só? Pode ser difícil, pode ser que você tenha que colocar inicialmente vogais e consoantes de cores diferentes para ficar mais fácil para ele discriminar, para depois você transformar isso tudo como está aí. Mas comece sempre do mais simples para o mais complexo e saiba sempre o que você está querendo ensinar, certo? Então aqui, ó, já não são animais iguais, né? É a imagem, a figurinha, né? E a foto do animal. É mais difícil do que se eu colocasse os dois cachorros iguaizinhos. Então aqui já são estímulos que vão ser emparelhados por similaridade. Eles não são mais idênticos. Aqui eram idênticos, né? Aqui eram idênticos, mas aqui já não são mais. É por similaridade. Então também é um passo além, né? Quando eu coloco a imagem com a imagem, que é a figurinha, com a foto real do animal, né? Então é mais difícil. A mesma coisa quando faz de letra cursiva e letra de forma. Eles são similares, mas eles não são iguais. É mais difícil para discriminar. Então primeiro eu vou começar sempre com igual, 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 para depois eu passar para o similar, certo? E aí eu fui alternando, né? Eu posso inverter a ordem, colocar a imagem como estímulo condicional e a foto como estímulos de comparação. Esse jogo, mas eu preciso ir alternando as tentativas, né? Então uma hora mostrar o sapo, outra hora mostrar o cachorro, outra hora mostrar, porque senão, e mudar a posição, porque senão eles decoram, certo? Tá, então esse foi o anterior, né? Emparelhamento com modelo por identidade ou por similaridade. Já nesse daí, são estímulos arbitrários, estímulos totalmente diferentes, mas que evocam em nós uma resposta correta. Aí, neste caso aí, já requer que a criança consiga fazer a leitura de palavras simples, né? E a gente vai treinar isso com elas, para que eles aprendam mesmo, né? Então, eu tenho a palavra, a minha instrução vai ser a mesma coisa, acho igual, ou vamos combinar, para ele emparelhar a palavra com a imagem. É uma relação muito mais difícil, gente, ela é arbitrária, né? Porque os estímulos não guardam propriedades físicas, não tem nenhum tipo de propriedade física igual, né? E aí você vai alternar também, lata, bola e o pato. E vai ajudar, ajuda física, ajuda parcial, ajuda gestual, até ele ficar independente para esses 3 estímulos aí, né? Porque a gente tem 3 estímulos: a palavra lata, a palavra bola e a palavra pato. É só a gente ir trocando, né? E fazendo a alternância desses estímulos apresentados. Eu não posso fazer isso essa semana e passar na semana que vem para outras palavras, a não ser que ele aprenda, a não ser que ele imita a resposta de forma independente e frequente em uma semana. Se ele aprender, aí você leva para manutenção, pede para a família continuar treinando, brincando, criar joguinhos e tal, e apresenta mais 3 palavras novas. Se não, você tem que ensinar essas para depois você passar para outras. Por isso que no PEI tem que estar escrito o que a gente está fazendo, né, nos programas de ensino, tá? Esse aqui é um tipo de discriminação condicional visual. Por quê? Porque são 2 estímulos visuais. A palavra escrita, lata, e as imagens. Que é diferente da discriminação auditivo-visual. Que aí eu vou dizer, lata. E aí tem que apontar para lá. Eu vou lá, mistura a posição das palavrinhas. Pato. E aí tem que identificar o pato, a palavra escrita pato, né? Então, de novo, já está entrando na questão da alfabetização, né? Dele fazer essa relação entre a palavra falada e a palavra escrita. Percebem como que a alfa... Oi. Aqui é a Maria. Oi, Hoje Maria. eu estava fazendo uma dinâmica bem parecida com essa, com um aluno que nós temos na escola. Ele não fala, porém, ele faz toda a palavra observando o desenho. Então, ele pega as letrinhas e consegue formar as palavras. Como ele escreveu, ele juntou as letras e formou a palavra PowerPointer 406. Mas ele não fala, eu não sei se é a ação dele repetir, mas que eu entendo que ele consegue formar as palavras. E eu acredito que no subconsciente dele tá ali, porque ele consegue formar tudo de acordo, mostrando o desenho. Né? A palavrinha pato, ele saiu juntando a letrinha e realmente associou ao desenho. Sim, ele copiou, né? Você mostrou a palavra e ele fez a cópia, não é isso? Usando letrinhas, não. Não, ele é aluno do 2º período, tem 5 aninhos, mas eu deixei o alfabeto móvel, as letras soltas. E ele Aí você falou uma palavra? Não falei nada, só fiquei ao lado dele olhando. Aí ele foi olhando para figuras e olhando para letrinhas. E aí foi formando as palavras de acordo com o nome dos desenhos. Ele já sabe escrever, gente. Isso, agora sim. E ele vai fazendo. Aí eu pergunto, eu digo, lê. Aí ele fica olhando, ele fica calado. Aí quando ele quer ler, ele lê tudo em inglês. Sim. Agora tudo é inglês, tudo que ele fala é número, é cor. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, Maria, e entender que são habilidades diferentes, né? Então, assim, escrever é uma habilidade, ler é outra. Pra gente saber se de fato a criança lê ou não, ela tem que ser vocal, né? Ela tem que falar. Porque como é que a gente vai saber, né? Porque é um comportamento, se for quieto, é um comportamento privado, né? Digamos, ele pode até saber que tá escrito ali lata, mas se ele não vocaliza a palavra lata, não tem como você saber. Mas tem como a gente treinar, testar a escrita, né? João, escreve aí, lata. E aí, digamos que ele
Você botou as letras móveis lá e ele vai lá e escreveu lata. Então ele sabe escrever, certo? Agora, a Isso. letra, realmente, quando não é vocal, a gente não sabe. E a gente vai ver que são habilidades separadas. Engraçado que parece que é tudo junto, né? Porque a gente É. aprende, nós no desenvolvimento típico, a gente aprende tudo mais ou menos na mesma época. Então parece que vem no mesmo pacote, mas são habilidades separadas. E que no autismo fica muito visível, né? Então essa criança sua não vocaliza com frequência, então você não sabe se ele sabe ler. Mas se ele vê lá um desenho de uma bola, digamos, e ele vai lá e pega as letrinhas móveis e escreve bola, ele faz essa relação, né, da figura com a palavra escrita bola. Ele sabe escrever, Isso, né? mas ele faz tudo isso. Aí até É. a palavra melancia, ele ficou quebrando a cabeça pelo som do lã, né? Melan. Aí ele olhou, o filho colocou só melancia, não botou o M. Mas escreveu, né? Tá no processo Isso, de é isso. escrita. Isso, é isso aí, gente. E na discriminação auditivo-visual, também dá para testar fácil, né? Porque é pra gente saber se ele fica sob controle do que a gente tá falando, né? Então, você pode dizer, você coloca as imagens ou as palavras escritas e fala, que seria não sei que brincadeira poderia ser essa, mas a gente inventa uma brincadeira, né? Bingo de palavras, sei lá. E aí a gente dita essa palavra, vamos achar aí a bola, né? E ver se ele identifica a palavra escrita bola. Que aí ele vai estar lendo, aí você vai ver que ele tá lendo, né? É um tipo de teste e também de treino que dá pra gente fazer. E que vai preparar a criança. Percebam que isso tem toda a relação com a comunicação. Porque se o meu aprendiz não consegue se atentar ao que eu tô falando, né? Ou seja, prestar atenção no que eu tô falando, compreender o que eu estou dizendo, isso é comportamento de ouvinte. Ele não vai conseguir dar a resposta correta, né? Que no caso Isso. seria ler. Então, ensinar por meio do matching to sample todas essas relações que eu mostrei para vocês, de igualdade, de similaridade e de estímulos arbitrários, né? Que aí a palavra escrita com a palavra falada, né? A imagem com a palavra escrita, a imagem com a palavra falada, né? Você pode apresentar imagens. Cadê o pato? Cadê a lata? Cadê a bola? E ver se ele identifica. Isso tem toda a relação com o desenvolvimento da nossa comunicação. E muitas vezes a criança, só porque está lá no primeiro, no segundo ano, a gente, né, tem que alfabetizar ele, a família quer que alfabetize, a gente quer alfabetizar, mas se ele não tiver comportamento de ouvinte, habilidades de matching to sample, que são pré-requisitos para alfabetização, você vai ficar o ano inteiro tentando e ele não vai aprender. E não é porque ele não aprende, é porque ele não tem essas habilidades que são iniciais. Então, avalia, viu que o seu aluno, no caso do aluno da Maria, ele já tem habilidades muito legais para alfabetização, né? Já dá para fazer um trabalho bem legal. Mas muitas vezes a gente pega crianças que não têm essas habilidades ainda. Então a gente tem que começar lá do comecinho mesmo. E, né, eu coloquei mais ou menos numa ordem de ensino, tá, pessoal? Então as habilidades atencionais, o comportamento de ouvinte, a imitação motora, o matching to sample. Então sigam mais ou menos, não é um passo a passo, não é um copia e cola, mas seria mais ou menos as habilidades mais simples, que vão formando tijolinhos, degraus, para a gente chegar na alfabetização. Não é porque o seu aluno já tem 7, 8 anos que você tem que alfabetizar ele, que ele tem que aprender a ler e escrever. Porque se ele não tiver os pré-requisitos, ele não vai conseguir, né? E aí você vai se frustrar porque não está conseguindo, a família também, e a criança vai começar a apresentar um monte de comportamento de fuga para não ficar na escola, porque a gente está com objetivos que vão muito além do que ele consegue aprender hoje, né? Cabe a nós avaliarmos e saber o que ensinar para esse aluno hoje, o que é importante para ele hoje, aprender hoje, né? Dependendo do que ele já sabe. Tá? Então aqui, ó, ainda na discriminação auditivo-visual. João, 2, 1, 3, e aí você pode ir ampliando, se ele conseguir, né, 5, 8. Então, qual que é o meu objetivo? João deverá identificar os números de 1 a 10. É um objetivo preciso. Eu não vou colocar, João deverá identificar os números, porque número, gente, é infinito, né? Eu não sei que número é. Se eu delimito de 1 a 10, eu vou treinar muito discriminação auditivo-visual, né, que é ele identificar, que é comportamento de ouvinte. Eu vou treinar muito isso. E aí eu posso treinar para números, para cores, para formas, partes do corpo, pessoas familiares. Lá no livro da Camila Gomes também tem falando muito sobre isso. Vanete, acho igual ou vamos combinar? Alguma coisa assim, né? Que no caso, quando chega palavra com imagem, não são iguais, né? Então não é acho igual. Aí você pode dizer vamos combinar. E aí precisa estar escrito isso no programa de ensino, gente. Por quê? Porque se a mãe fizer em casa a mesma atividade, ela tem que falar a mesma instrução. Vamos combinar? Ou acho igual, certo? Então tem que estar escrito isso. Para definir. Tá? Então, todas essas habilidades que a gente já faz, tanto na clínica quanto na escola, a gente já faz. Só que a gente precisa sistematizar esse ensino, estruturar esse ensino, ter objetivos muito precisos, saber exatamente qual a resposta que a gente espera do aluno, ajudar fisicamente ele se for preciso, ou gestualmente, né? E reforçar as respostas. Isso é aba dentro da escola, é aba no dia a dia dele, né? Então, precisa ter esses passos, essa estruturação, tá? O ensino padrão é o matching to sample típico. Eu não vou ficar lendo isso daqui não, mas vou explicar, né? No matching to sample típico, é isso aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, eu apresento uma palavra lata, uma palavra falada, por exemplo, lata, ele tem que identificar que eu apresentei um estímulo só, condição condicional, né? Lata, ou então pato, né? Cada hora eu vou apresentando um, ou então bola, né? Esse daqui também é um matching to sample típico. Eu tenho um estímulo condicional e quantos eu quiser colocar de estímulos de comparação. No início, eu vou colocar 3 estímulos de comparação, depois eu vou aumentando esses arranjos que a gente chama, né? Essa quantidade de estímulos na mesa, tá? Então, esse é o matching to sample típico. Um estímulo condicional por vez. Esse que está em cima aí vai ser um por vez. Esse é o típico, tá? Então, seria isso. Acho igual. Ele tem que emparelhar o estímulo condicional, que nessa rodada aí é o triângulo, com o outro triângulo. No caso, é o match to sample por identidade, certo? Mas existe também o matching to sample adaptado. No matching to sample adaptado, a gente apresenta os estímulos condição e os estímulos de comparação, todos de uma vez só. E eles têm que fazer um emparelhamento, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Assim. Então, pode fazer até numa folha sulfite, plastificar, colar velcro, e você separa ela no meio, ou faz um fichário, né? Com uma parte ou outra, um caderno, enfim. E aí os estímulos de condição são os que estão na esquerda. Então, vamos achar os iguais? Então, os de condição estão na esquerda e os de comparação estão na direita. Por que é sempre da esquerda para a direita? Porque é assim que a gente escreve. Então, é nessa direção, né? No matching to sample adaptado, ele tem que pegar o triângulo e colocar Tem muitos joguinhos de tablet, né, de aplicativos que têm essas atividades, né? Então, colocar o triângulo no triângulo, o retângulo no quadrado, o círculo no círculo. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque a Camila Gomes, numa das teses de doutorado dela, ela fez uma pesquisa. Ela quis comparar qual seria mais fácil para os autistas aprenderem, o matching to sample típico ou esse aqui que é o matching to sample adaptado. E aí, no estudo dela, que eu não lembro se foi mestrado ou de doutorado, mas acho que foi de doutorado, ela concluiu que para as crianças, né, para os alunos, está em nível 1 de suporte, tanto faz. Eles aprendem bem, né? Tanto nesse adaptado quanto no típico, que é aquele que a gente apresenta um só e depois tem os estímulos de comparação. Agora, para crianças, no estudo dela,
nível 2 e 3 de suporte, que tem mais dificuldades, né, acadêmicas e de comunicação, para eles foi mais fácil aprender no adaptado, nesse daqui, né? E é interessante porque aqui tem mais estímulos, dá a impressão que é mais difícil. Mas para eles, por que que é mais fácil? O que que ela concluiu no estudo, o porquê disso? Porque faz sentido para eles. A atividade tem um começo, um meio e um fim. Então, visualmente, eu pego o triângulo, coloco no triângulo, o quadrado no quadrado e o círculo no círculo, né? No típico, eu vou emparelhar um só e os outros dois ficam sem nada. Então, é como se não fizesse sentido para eles. E aí a aprendizagem fica mais difícil. Qual que vai ser mais fácil para o meu aluno? Tem que testar, gente. É aquele que você perceber que a atividade vai fluir mais, que ele vai ficar mais motivado, que ele vai ficar mais engajado. Então, você pode testar o típico e o adaptado, tá? Mas na pesquisa da Camila Gomes, que foi com muitas crianças autistas, o resultado foi esse, né? Para nível 2 e 3 de suporte, foi mais fácil esse daqui. E aí, aqui, eu só trouxe um modelinho de folha de registro, né? Porque quem nunca viu uma folha de registro, às vezes fica pensando como que vai registrar essas respostas, porque a gente precisa registrar as respostas. Por quê? Se ele acertou ou não e qual tipo de ajuda. Porque sem a gente fazer o registro, a gente não vai conseguir verificar se ele está conseguindo acertar mais do que errar, né? Se ele está mais... Você começou semana passada e essa semana você continuou, porque ele ainda não aprendeu, não está fazendo sozinho, mas você já viu, bom, semana passada eu tive que dar uma ajuda física grande, eu tive que pegar na mão dele e ajudar ele a emparelhar. Hoje, ele já olhou para a resposta correta, ele já foi lá meio que sozinho e pegou a figurinha para levar lá, então já tá sendo uma ajuda física parcial, né? Daqui a pouco eu já vou passar para gestual. Então, se eu não faço o registro disso, não tem como a gente lembrar. Então, não tem como a gente acompanhar se esse aprendiz está aprendendo, se o que você está apresentando está dando certo, se o que você está fazendo está correto, né? Porque na aba a gente não diz que a criança não aprende. Nós é que alguma coisa ali que não está fazendo certo. E aí tudo bem, a gente precisa só rever e modificar a forma de ensinar. Então, nessa folha de registro, que também não é copia e cola, porque cada um cria a sua do jeito que for mais fácil, certo? Nessa folha de registro, ó, observem que do lado esquerdo tem um programinha de ensino. É como que eu vou ensinar. Então, tem o que eu vou ensinar, que é o programa. Emparelhamento de figura ou objeto. Esse é o programa, o que eu quero ensinar. Aí tem o nome, né, do aluno e tal. Tem o procedimento, ó. O aluno deverá colocar duas... Não. O que a gente vai fazer? Ó, colocar 2 ou 3 figuras e dizer, acho igual. Caso a criança não consiga realizar, ajude com o suporte necessário e reforce a resposta correta. Então, percebam que aqui está descrito exatamente o que tem que ser feito, certo? E aí tem uma legendinha, ó, mais para a resposta correta, sem ajuda. Mais D para a resposta correta, com ajuda. Menos para a resposta incorreta. E menos D para a resposta incorreta, com ajuda. Você tentou ajudar e ele te puxou, ele não quis sua ajuda física, ele levantou da cadeira, ou seja, menos D. Você tentou dar ajuda, mas ainda assim ele errou, ele não emitiu a resposta correta. A legenda é sempre assim? Também não. Lá no livro da Camila Gomes, ela usa mais e menos em algumas folhas, e ela usa também a legenda ABC. A, se é com ajuda, ou não, eu não lembro se é A com ajuda, B sem ajuda e C com erro, mas tem a legenda, sempre tem que ter a legenda. Então, não existe uma regra, sabe? Só que tem que ter a legenda para a gente saber como que vai ser feito o registro. Esse modelinho aqui é lá da AMA de São Paulo. É um modelo de folha de registro que eles usam, tá? Mas não precisa ser essa. Então, a Elizabeth está pedindo o modelinho da folha de registro. Eu mando para vocês, eu vou ver se eu tenho ela em PDF, mas eu tenho quase certeza que eu tenho. O ideal seria até em Word, né? Para vocês apagarem, que aí desse modelo dá para vocês, mas eu não lembro se eu tenho. Professora. Gente, eu até o que fiz. Mas no slide tem, tá? Professora, Oi. Carlos, boa noite. Boa noite, Teria Bárbara. como a senhora voltar mais uma vez aí a ficha, que eu estou com uma dúvida, para mim lhe perguntar, por gentileza. Pode. No caso, professora, bem aqui, ó, fez o registro do procedimento de ensino. 1 e 2, no caso, seria o quê? Quantas vezes a gente vai estar fazendo ou não? Aqui já nos quadradinhos? Não, bem em cima, bem em cima. Calma aí. Abaixo de profissional. Ah, tá. São os estímulos que você vai usar. Então, por exemplo, círculo, triângulo, imagem, né? Imagem do Sim. círculo, do triângulo e do quadrado. Sim. Aí você vai escrever nessa Sim. folha. Por quê? Uhum. Porque se a mãe dele, no dia seguinte, fizer, ela tem que usar as mesmas imagens. Círculo, triângulo e quadrado, entendeu? E aí, ó, percebam que aqui, então aqui na ordem, ó, logo abaixo, né? Tem 1, 2, 3, 4, são 9 tentativas que eu vou fazer nesse bloquinho aqui. Por que Sim. 9? Porque são 3 estímulos, então vai ser 3 para cada, Uhum. certo? Poderiam Sim. ser 12. Coloca sempre múltiplo, porque o número de tentativas tem que ser igual pro quadrado, pro triângulo e pro círculo. Você não pode fazer 2 pro quadrado e 1 pro triângulo, certo? Tem que ser a Sim. mesma quantidade. Aí, então, a ordem seria que eu vou apresentar, aqui no caso, a ordem é a ordem das tentativas. Agora, no item, aí que foi bom você perguntar, ó, no item, tá 1, 2, 3, depois tá 3, 2, 1, depois tá Sim. 1, 3, 2. O que é isso? Significa que na primeira tentativa, eu vou apresentar vamos supor que eu tenho colocado o quadrado no número 1. Eu vou apresentar o quadrado para ele colocar com um quadrado igual. Sim. Na segunda tentativa, eu vou apresentar o círculo. E na terceira, o triângulo. Depois, eu vou apresentar o triângulo de novo, depois o círculo, depois o quadrado. E depois, isso tem que estar anotado, que é só você olhar, entendeu? Uhum. E depois, digamos, 1, 3, 2 vai ser já não lembro mais o que eu falei, mas digamos, seja o quadrado, o triângulo e o círculo. Por isso que nesse que tá escrito aqui, item, tá misturada a ordem, que é o que a gente chama de randomizado e aleatório. Então, uma hora você apresenta quadrado, círculo e triângulo, depois triângulo, quadrado e círculo, depois círculo, quadrado, entendeu? Ah, Tem sim, que ser entendi. misturado. Tem que ser Entendi. misturado, randomizado. Por isso que tá Sim. bagunçadinho aqui nessa segunda coluna. E aqui na resposta, você vai colocar o que ele respondeu. Sim. Aí, no caso, esse daqui de baixo, o reforçador. É o mesmo Onde sentido tá? de cima? Após esses números, tem seção, data, reforçador. Bloco, reforçador. Isso, você vai colocar o que. É porque aqui faltou, ó. Eu não coloquei. Porque eu fiz à mão essa tabelinha, então eu esqueci de colocar em cima. Mas é o reforçador. O que você vai utilizar para reforçar a resposta dele? Que tem que ser reforçador para ele, no caso, né? Então, digamos que você fez a avaliação de preferência, que vocês vão aprender a fazer isso na pós de vocês. Uhum. Aí você identificou o que é reforçador para ele, ou o que é de preferência, o carrinho, a massinha e o Lego. Ele emitiu uma resposta correta, você entrega a massinha. Ou bolinha de sabão. Ele emitiu uma resposta correta, você faz um pouquinho de bolinha de sabão, entendeu? Ah, Isso tá que são os certo. reforçadores. Tá. Entendi, professora. Muito obrigada. Nada. Mas tem no slide, tá, pessoal? E Tá. se eu tiver a folha em PDF, pelo menos, eu acho que eu tenho, porque eu passei para cá também, né? Aí eu mando para vocês sim, pela Ariane. Bom, o Kahoot, como a gente atrasou na semana passada, nós não terminamos. Aí eu vou mandar o link, eu não sei se eu já mandei pela Ariane, ou se eu não mandei, eu mando amanhã, tá bom? Vocês sabem dizer se eu já mandei esse primeiro Kahoot? Acho que não, né? Daí eu mando para vocês terminarem, tá? Professora, Tiziane, ainda em relação ao slide anterior, lá nos reforçadores, né? Uhum. Então a gente vai marcar a resposta daqueles reforçadores que a gente já utilizou.
Porque Não. O reforçador, ele vem após a resposta correta. Aqui é só para você anotar quais são. Por quê? Porque outras pessoas podem utilizar essa mesma folha e fazer o mesmo treino. Então, digamos que você já identificou, nessa semana, pelo menos, que é reforçador para o João, massinha, carrinho e bolinha de sabão, né? E que aí você utilizou esses reforçadores com ele. Digamos que no dia seguinte, ele vai lá na TO dele. E a TO quer continuar esse treino, porque é um treino importante para ele aprender, para o João aprender. Aí a TO vai pegar essa mesma folha, que não é sua, é do aluno, certo? E vai olhar, eles estão usando bolinha de sabão, carrinho e massinha, então eu vou usar também. Mesmo que não sejam os mesmos, mas seja o mesmo tipo de estímulo, entendeu? Entendi, mas aí eu não preciso marcar, então, ali na resposta. Eu só preciso marcar se a resposta foi correta ou não. Aqui na resposta é o que você vai colocar que tem a legenda aqui, ó, registro de respostas do aluno. Então, Mas e na digamos que... resposta debaixo do reforçador? Porque a gente tem ali a seção, data, profissional, passo, bloco, reforçador. Aí no 1, 2, 3 eu coloco os reforçadores que eu vou utilizar. Aí Não, tem você lá, vai colocar os ordem e estímulos. resposta. Você vai colocar no 1, 2, 3 aqui em cima os estímulos. Então, digamos que você está querendo que ele faça o emparelhamento do triângulo, do círculo e do quadrado, né? Aí você tem essa ordem, triângulo, círculo e quadrado. Você vai escrever, entendeu? Sim, então eu fui escrevendo mais ou menos no meu. Mas aí o que ficou em dúvida pra mim foi essa parte de baixo, no caso do reforçador. Porque aqui em cima, como eu fiz essa tabelinha na mão para colocar no slide para vocês, eu esqueci de escrever reforçador. Ah, tá. Entendeu? Eu não coloquei, ó. Tá vendo que aqui em cima, no Sim. quadradinho de cima, que tem 9 tentativas, eu não Sim. coloquei reforçador. Tá. Mas não precisa nem ser aqui, gente. Poderia ser no cantinho, no rodapé da folha. Reforçadores usados. Entendeu? Tá. Pode ser também. E na resposta, é o que vocês vão registrar o que ele fez. Se foi Sim, sozinho, conforme a aí vai ser o legenda mais. Entendeu? Se for Conforme com a legenda. ajuda, vai ser mais D. Tá. Não, a dúvida tinha ficado na parte do reforçador. Do reforçador. Eu achei Porque que a aqui... gente tivesse que discriminar qual reforçador foi usado e pra qual item foi usado. Isso não Ah, tem. não. Não precisa disso, não. Tá ótimo, obrigada. Nada. Bom, e aí, por último, a última habilidade importantíssima quando a gente fala em comunicação, nós vimos que essa habilidade está presente em bebês pequenos, né? Quando a gente falou sobre o desenvolvimento da linguagem, né? De um bebê típico, e vimos que a atenção compartilhada aos 9 meses, 10 meses, a criança já compartilha interesses, né? Já observa o brinquedo e olha para a mãe como compartilhando o interesse, chamando a mãe para brincar, e que essa criança também responde quando alguém aponta para alguma coisa, ou quando alguém olha para alguma coisa, ela olha também, ela observa, ela compartilha, ela tem interesse ali naquela relação, né? Naquela interação. E isso é atenção conjunta ou atenção compartilhada, e que é muito deficitária no TEA, e que a gente precisa ensinar, né? Caso o nosso aprendiz não tenha. Existem vários protocolos para ensinar atenção compartilhada. Eu trouxe um aqui para vocês, que é um simples até, mas no livro do Gree tem outros protocolos para ensino de atenção compartilhada. Mas o que mais a minha experiência tem me mostrado é que para a gente ensinar atenção compartilhada, o principal é nós sermos reforçadores para eles. Por quê? Porque a gente só compartilha interesses com quem a gente gosta, certo? A gente só divide uma conversa, divide um brinquedo, divide um interesse com aquelas pessoas que a gente tem uma relação, né? Com quem a gente tem empatia, com quem faz sentido pra gente. Então, eu quero trabalhar atenção compartilhada com o meu aluno ou com o meu paciente. Mas se eu sou, né, aquele profissional que ainda é aversivo pro aprendiz, que vai lá e tira as coisas da mão dele, que só dá demanda, ele não vai querer compartilhar, né? Então, procurem ser o máximo possível reforçadores, se apresentem pareados com reforçadores, né, para que eles queiram compartilhar, certo? Durante uma brincadeira. E façam isso brincando, tá? Tem 2 tipos de atenção compartilhada que o bebê neurotípico, né, já tem com 9, 10, 11 meses, que é a HAC e a IAC. HAC é a resposta de atenção compartilhada, ela é mais fácil para a gente ensinar. E tem a IAC, que é a iniciativa ou iniciação da atenção compartilhada, que aí depende da vontade, da motivação do nosso aprendiz de querer compartilhar. Essa é mais difícil porque a gente depende da motivação deles. E para essa motivação existir, nós temos que ser parceiros de brincadeira, parceiros de jogo, a tia legal, que eles querem compartilhar e brincar juntos, certo? Vou passar um videozinho, vocês me falem, por favor, se vai sair o som, tá? Que eu não sei se eu marquei ali o som. Peraí. Autista Tá saindo TEA. som? Usted verá 3 pares de vídeos de niños de Saiu o som? Sim, Sim, professora, sim. Tá em espanhol, mas observe, eu de vez em quando vou parando, observe mais as imagens, tá? Do que o som. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Observem que ele recebeu o brinquedo, na hora que ele recebeu o brinquedo, ele olhou para o brinquedo e já olhou para a avaliadora, bem rapidinho, né? Agora ele já vai pegar o brinquedo e vai mostrar para a avaliadora, né? Tá compartilhando ali, tá se comunicando, mesmo não falando. Ó, agora olhou para a Después, mãe. muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un Olha, ele é pequenininho, olha como é rápida a resposta de atenção compartilhada dele, a hack. Ela apontou para alguma coisa que estava lá atrás, que ela deixou propositalmente para poder apontar, e imediatamente ele olhou, né? A resposta de atenção compartilhada. vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener E olha lá, agora ele tem a iniciativa de atenção compartilhada. Para manter a interação, ele voltou a olhar, que a moça deixou de dar um pouquinho de atenção para ele, para pegar outra coisa e tal. Para manter a interação social, ele voltou a olhar para o objeto que ela tinha mostrado e ele iniciou a interação, apontando para onde ela tinha mostrado el inicialmente. interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Então, esse pequeno aí, ele gostou da bolinha de sabão, foi reforçador pra ele e tal, mas ele não compartilhou, né? Ele se interessou nas bolhas de sabão. Nossa, que legal, tá gostando, tá feliz, tá feliz. Mas ele, em momento algum, ele demonstrou e compartilhou que estava gostando com a pessoa que estava bem de frente pra ele, não estava nem ao lado, estava bem de frente. Aí depois o avaliador começa a chamá-lo pelo nome e ele continua engajado e com interesse só na bolha de sabão. Ele não se atenta quando chamado pelo nome.
E aí ele Aunque desce él o mira el dedo apontar. del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Então, ele viu o dedo do moço, mas ele não respondeu à atenção compartilhada, né? Ele não teve a hack, que é a resposta de atenção compartilhada. E nem apontou para a bolha de sabão de novo, ou seja, ele poderia ter tido uma iniciativa de atenção compartilhada, como se dissesse, faz mais bolha de sabão, vamos brincar de novo, né? Mas ele não teve nenhuma dessas respostas de atenção compartilhada. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Brinquedo, pessoa. Olhou pro brinquedo e olhou pra pessoa como se dissesse, me presta aí. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el Olha pra juguete. trás pra chamar a mãe. Luego Olha, mãe. comparte su diversión con la examinadora, está frente a ella, dirigiéndole su mirada y Brinquedo, sonriéndola. examinadora. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Ó, ela não fala, mas ela pediu ajuda porque viu que a avaliadora tinha dado cordinha no brinquedo, né? Então ela olha pro brinquedo, olha pra avaliadora e ela tem a iniciativa, mesmo sem falar, porque é uma criança pequena, de se comunicar e pedir ajuda pro brinquedo funcionar de novo. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Então Exploração do- esse já não compartilhou. É brinquedo, é uma relação diádica. Brinquedo e eu, né? Não estou compartilhando. Não existe uma relação, como me chamou muita atenção, não existe uma relação ali triádica, né? Que é entre o brinquedo e as pessoas. Nem com a mãe dele, que tá ao lado. El juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su E aí percebam, como ele tem um déficit na comunicação, que não precisa ser a fala, né, só a fala, né, mas ele não tem a atenção compartilhada para pedir ajuda para o brinquedinho funcionar de novo, como fez a menininha, né, que parou de funcionar, ela foi, olhou para a adulta, ela, né, entregou o brinquedo para a avaliadora, ela olhou, então como se pedindo ajuda para dar corda de novo. Como essa criança aí não tem iniciativa de atenção compartilhada, ele acaba emitindo um comportamento interferente, que é, ele vai chorar, vai dar um choramingo aí, e ele jogou o brinquedo, né, chacoalhou o brinquedo na tentativa dele funcionar. Então percebam como os comportamentos interferentes, que às vezes as pessoas falam, foi do nada, e não foi, é porque ele não sabe como fazer funcionar e não sabe pedir ajuda. Né? Então a gente precisa ensinar isso para eles, de como pedir ajuda, de como compartilhar o interesse, de como ter uma iniciativa de atenção compartilhada. Né? Para isso tem que estar atento e tem que ter objetivos muito precisos, né? Para poder saber exatamente o que eu estou ensinando ali. cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como Ele una queria oferta de que desse corda, ayuda. mas ele não soube pedir. Então, choro, No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. Então perceba Veja um como transtorno. a atenção compartilhada é importante e como a ausência dela ou o déficit dela, esse menino, por exemplo, era ausente, a atenção compartilhada, né? Como isso leva a outros atrasos na comunicação que vão se acumulando, porque aí o apontar não vem, né? E aí dificilmente a fala vai vir, né? Porque se eu não me comunico de uma forma mais primária, para pedir ajuda, né? Que é um tipo de mando que a gente vai ver já já, eu não vou conseguir emitir esse pedido de forma vocal, porque eu não sei nem fazer das formas mais simples, que seria apontando, entregando o brinquedo, olhando para o adulto, né? Para pedir ajuda. Então, são habilidades que são degraus mesmo, para aquisição de uma comunicação mais complexa, mais avançada e para aquisição da fala, né? E é por isso que muitas vezes avaliar somente se o nosso aluno fala ou não é suficiente, porque antes disso tem outras habilidades que acho que ele precisa ganhar para ele avançar nessa comunicação e na aquisição da fala, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Maria levantou a mão. Oi, Maria. Oi, professora, boa noite. Boa noite, É Maria. Marta. Marta, gente, minha vista hoje está embaçada, desculpa. Professora, só para compartilhar uma situação, eu atendo uma paciente, ela é não vocal, e quando ela chegou no consultório, ela não tinha nenhum repertório, não sentava, ela não sabia apontar, e aí eu comecei a trabalhar com ela primeiro sentar, né? Aí conseguimos, já estou encaminhando o 3º mês com ela. E aí, depois de sentar, ela sempre quando ela quer algo, ela puxava o braço. Aí eu fui trabalhando com ela apontar. Aí a mãe dela até falou que agora, quando vê algo na rua, ela tem apontado, né? E aí, depois disso, eu vi que ela interessou muito com a bolinha de sabão. E como que a bolinha de sabão funciona? Ela, no primeiro dia que eu utilizei com ela, não conseguia soprar. Ela encostava a bolinha assim, o negocinho, o arquinho, né, de fazer, e aí encostava até sujar a boquinha dela. Aí eu fazia o modelo, aí colocava pertinho. Aí na terceira sessão que eu continuei utilizando a bolinha de sabão com ela já conseguiu. Aí na semana passada, ela conseguiu fazer, mas ela dava tanta gargalhada. É muito bom, Ela né? conseguiu Quando dá fazer, certo. aí a gente tá trabalhando com ela, né, trabalhando todas essas habilidades que ela ainda, né, não tem, Uhum. e ela sentava muito no chão. E aí na visita escolar, semana passada, eu fui entender por que ela sentava muito no chão. Ela já chegava no consultório e queria sentar no chão. Porque lá na sala de aula, colocaram um tapete pra ela, com um cobertor, e ela senta no chão. E Deixa sinaliza no para ela chão. que é lá que ela tem que sentar. Ela fica lá no chão, porque ela nível 3 de suporte, ela é muito agitada, né? E aí deixava ela no chão. Aí eu fui entender por que ela, toda vez que ela chegava, ela queria sentar só no chão. Aí eu fui conseguindo fazer com que ela sentasse na cadeira. Mas só pra falar mesmo da bolinha de sabão, que assim funciona muito. Além de criar um vínculo, né? E ajudar também na fala dela, né? O assoprar também ajuda. Sim. E percebam, gente, como... Desculpa, pode falar. Não, pode. E percebam como um estímulo só, né, quando é reforçador para a criança, então, por exemplo, se for para o nosso paciente, né, reforçador a bolinha de sabão, para o nosso aluno, com um estímulo só dá para a gente treinar várias habilidades, né, então eu chamar para sentar porque vai brincar de bolha de sabão, eu treinar a imitação fonoarticulatória porque eu dou o modelo de como soprar e ela, né, se ela conseguir alcançar, porque é difícil a imitação fonoarticulatória, porque não tem como a gente dar ajuda física, né, mas nessa criança deu certo, ela conseguiu fazer essa imitação fonoarticulatória, que vai ser importante para a emissão de sons depois, né, então já dá para trabalhar imitação motora, né, com objetos, imitação fonoarticulatória, o comportamento de sentar, o comportamento de esperar, né, porque aí tem que esperar abrir, tem que esperar eu
soprar, troca de turno, porque uma hora você sopra, outra hora eu sopro, né? E aí dentro desse esperar, agora eu vou soprar 2 vezes, espera, depois é sua vez, você Exatamente. sopra 2, né? E aí a gente pode ir aumentando esse tempo. Então percebam que com um recurso, quando ele dá certo, dá pra gente inserir os nossos objetivos. E a gente tem que registrar esses objetivos. Então aquelas folhas de registro ali, tem que estar ao nosso alcance, ou um pedaço de papel, você escreve de qualquer jeito lá, imitação motora com objeto, ok, imitação fonoarticulatória, ok, primeira tentativa, escreve na mão, mas precisa registrar, né? E dá muito certo, quando tem vínculo, quando a gente identifica o que é reforçador para eles. E ali dá para você trabalhar a quantidade, né? Ah, agora quantas bolinhas você fez? Vamos fazer 2 bolhas? Enfim, grande, pequeno, bolha grande, bolha pequena, enfim, dá para inserir tudo. Perceber que é importante de um estímulo, que não necessariamente precisa ser lápis e papel. Não que o lápis e papel não seja importante, mas muitas vezes é um aprendiz que ainda não tem repertório para isso, né? Que ainda vai ter que sentar no chão mesmo, para depois você fazer a transição para carteira, em alguns momentos você vai ter que voltar para o chão e usar um estímulo que seja reforçador para eles. Para trabalhar tudo isso, atenção compartilhada, comunicação, sorriso, interação, contato visual, enfim. Tudo isso que é importante para a comunicação, para a interação social, né? Para o brincar, né, que é uma habilidade extremamente importante para qualquer criança, né, e para aprender outras questões também, outras habilidades, né, então é isso, é sobre isso, né, Marta, a gente identificar o que eles gostam. Verdade. E quando a gente fala em atenção compartilhada, é isso, a gente tem que saber o que é de preferência. Então, nesse procedimento aqui, o que eles fizeram? Avaliação de preferência. O que é reforçador, o que é de preferência para o meu aprendiz e o que ele nem liga. Então, digamos, eu botei essas 2 imagens aí, o livrinho e o controle do videogame. É só um exemplo, tá, gente? O que eles fizeram nesse procedimento para ensinar hack, que é a resposta de atenção compartilhada? O experimentador apresentava, né, primeiro estava sentado no chão, lá, perto com a criança e tal, e ele se apresentava, manipulava um estímulo de menor preferência. A criança vai te olhar, se você tiver, vai compartilhar com você, vai te olhar se você tiver com um estímulo de menor preferência? Provavelmente não. Depois, o experimentador pegava o estímulo de maior preferência e ficava segurando, apresentava, né, para a criança, e caso a criança não olhasse, o que o avaliador queria? Que ele olhasse para ele e olhasse para o objeto lá de preferência, digamos que seja o controle do videogame aí. A experimentadora direcionava suavemente o rosto da criança para ela e para o estímulo, caso a criança não olhasse espontaneamente. Então, que ela fizesse o que as criancinhas que a gente viu no vídeo fizeram, né? Olhei pro brinquedo, olhei para você. No começo pode até pôr na frente do rosto, né? Olhei pro brinquedo e olhei para você. Opa, o que é isso? Gostei. Gostei disso que você tem na sua mão aí, quero. Né? Se no caso a criança não fizesse espontaneamente, dava uma ajuda física bem leve. Depois, para treinar rastreio visual, o experimentador movimentava o estímulo na frente do rosto da criança. E aí, cuidado com a distância, tá? Porque se for uma distância muito próxima, é ruim, né, gente? A gente fica com o negócio no rosto, fica muito ruim. Mantenha uma distância que seja agradável para o seu paciente ou para o seu aluno, tá? Depois, que treinou bastante rastreio visual, eles apresentavam o estímulo sem movimentar. Então, era estímulo, pessoa, para ver se fazia essa relação triádica, né? E depois eles começavam a distanciar esse objeto, então já não estava mais aqui na frente dele, né? Já estava mais ao lado, e ele ficava cada vez mais distante da criança, para que ele observasse o objeto e observasse o aluno, observasse o adulto, né? O experimentador. Porque na conversação, muitas vezes a pessoa estiver mais distante, ou se a gente mostrar alguma coisa que está longe, né? A criança não precisa ser aqui na frente, ela tem que ter a habilidade de olhar, né, para onde estão apontando, ou para onde você está olhando, né? Alguém te cumprimentou lá do outro lado da rua, né? O que a gente faz? A gente olha, a gente vira o corpo, né? Então, é uma habilidade que é importante até para conversação lá na frente, para eu saber como posicionar meu corpo durante uma conversa. E no técnico de suporte, eles têm dificuldade nisso, né? Em como se comportar durante uma conversa, né? Nessas nuances da comunicação que não são vocais, né? Então, como a atenção compartilhada é importante para a construção dessa comunicação mais avançada. Então, eles começavam a apontar para o estímulo, que era de alta preferência do aprendiz e que já não estava mais na frente do rosto dele, já estava a uma certa distância, tá? E depois essa dica do apontar foi retirada e a pessoa apenas olhava para o estímulo de preferência, que estava longe, né? Que estava mais afastado, para ver, né? Se pelo olhar do avaliador, a criança olharia. Se ele não olhasse, o avaliador dava ajudas, né, físicas, visuais, gestuais, para poder olhar. Então, isso aí pode ser uma forma da gente ensinar a hack, que é a resposta de atenção compartilhada. Mas existem outros protocolos, tá? A IAC, mais ainda, eu tenho que saber quais são as preferências do meu aprendiz. E nesse procedimento, as preferências, né, os brinquedos, vamos dizer assim, ficavam esparramados no chão mesmo, para a criança ter livre acesso ao estímulo de maior preferência. Por que isso é feito? Para a gente gerar motivação neles, para que eles queiram estar ali e para que eles desejem, de alguma forma, compartilhar isso com a gente. Porque na IAC, a gente depende da motivação deles, da iniciativa deles, certo? Então, estava lá o brinquedo, no momento que ele pegava um brinquedo, qual seria a resposta de IAC? Ele olhar para o brinquedo e, de alguma maneira, compartilhar ali, olha o que eu achei, olha o que eu tenho, vamos brincar junto, enfim, né? Mas se isso não acontecesse, nesse procedimento, eles deram ajudas físicas. Então, o terapeuta, com as 2 mãos no rosto da criança, guiava o rosto dela em direção ao brinquedo, em direção ao terapeuta que estava próximo dela ali. Vai dar para a gente fazer isso com todos os nossos pacientes ou alunos? Não. Porque vai ter aluno que você vai seguir e ele vai detestar. IAC significa? Iniciação de atenção compartilhada. Obrigada. Ou iniciativa de atenção compartilhada. Então, na IAC, que eles estavam fazendo isso, né, de pegar e fazer assim, nem sempre vai dar pra gente fazer isso, porque eu já tive crianças que não deixavam eu tocar na mão delas, que dirá no rosto, né, que é muito invasivo. Então, não necessariamente tem que ser dessa forma para todo mundo, vai depender do seu aprendido, né, se isso é versículo para ele ou não. Se for, não vai ser dessa forma que a gente vai ensinar a IAC. Mas, de novo, eu volto a falar nisso, né, torno a falar isso. Para ter iniciativa de atenção compartilhada ou iniciação de atenção compartilhada, a gente tem que ser reforçador para eles, porque senão eles não vão querer compartilhar, né. Então, mais do que você colocar a mão no rosto, ajudar fisicamente, é você ser a tia muito legal, né, ser aquela que reforça as respostas, que brinca junto, né, que em algum momento ali é prazeroso para ele. Depois eles iam esvanecendo essa ajuda, né? Então, no começo, nas 2 mãos, depois, no segundo momento, era uma mão só, para ajudar a criança a olhar para o brinquedo e olhar para o avaliador, ou para o terapeuta, ou para o professor. Depois, foi esvanecendo, né? Retirando mais ajuda. Então, saiu de uma ajuda muito grande para uma ajuda menor, depois para uma ajuda ainda menor. Eles davam um leve toque no rosto da criança para que ela olhasse, tá? E depois, ao olhar o estímulo, a criança, aí é independente, né? Olhar de volta para o terapeuta e para o brinquedo, para poder ter essa iniciativa de atenção compartilhada. Mas, nem sempre esse procedimento é o melhor, é o indicado. Vou passar um vídeo aqui, mostra um pouquinho sobre o ensino da atenção compartilhada, tá?
Olá, meu nome é Leila. Estou aqui para relembrar vocês de como podemos e devemos utilizar situações do dia a dia para ensinar nossa criança a conversar com os olhos, aquilo que chamamos de atenção compartilhada nos 4 capítulos anteriores. E então, vamos ensinar nossa criança a conversar com os olhos em situações do cotidiano? Tem uma formiguinha que tá subindo. Ah, você quer continuar? Essa formiga vai pegar, a barriga pegou! Vocês puderam observar que eu interrompi a brincadeira no meio. Dessa forma, eu criei uma oportunidade do Léo conversar com os olhos comigo. E assim, ele pôde pedir para continuar a brincadeira e compartilhar um interesse comigo. Vocês viram no último exemplo que o Léo brincou de conversar comigo de forma independente. Nem sempre isso vai acontecer. Vocês verão que nesse exemplo de agora, eu precisarei utilizar uma pequena ajuda gestual. Que legal esse basquete, hein? Vamos jogar? Quero ver. Legal! Minha vez. Agora é sua vez. E não se esqueça de brincar muito e elogiar sempre seu filho. Ah, mais uma vez! Olha! Olha! Que gol legal! Acho que tem uma bola aí nesse gol. Será que tem alguém que quer jogar essa bola? Mostra como é que faz, campeão. Nossa, acertou! Que legal! Que 10! Que lindo esse lugar, hein? Muito legal! Vocês viram mais um exemplo de como brinquei de conversar com os olhos com minha criança em uma situação de dia a dia. Só que precisei utilizar uma ajuda física leve. Agora, você verá um caso em que precisarei utilizar ajuda física total para que a minha criança consiga realizar a brincadeira de conversar com os olhos. Vamos passear, Léo? Passeio gostoso, hein? Muito 10. Olha um boliche! Nossa! É muito legal! Será que você quer jogar? Vamos lá. Joga, Léo. Vamos fazer um strike? Tenta mais. Vai. Força. E essa grande? Mas é isso, pessoal. Então, nesse procedimento que ela está usando, ela está ensinando resposta de atenção. Ela está ensinando resposta de atenção compartilhada, que é a RAC, que é mais fácil a gente ensinar porque não depende da iniciativa da criança. Se eu tenho um aluno, um paciente, que ainda não tem nenhuma das duas, eu vou começar pela RAC, né? Até porque no desenvolvimento de uma criança neurotípica é assim, primeiro ela ganha RAC para depois ela ter a iniciativa da atenção compartilhada, IAC, né? Então, eu vou começar pela RAC. Nesse caso do vídeo, vocês viram que ela deu muitas ajudas físicas. Mas que, para muitos dos nossos aprendizes, isso é agressivo, e aí a gente não vai fazer assim, né? A gente vai movimentar o objeto, a gente vai movimentar nosso corpo, a gente pode ter as rotinas sensório-sociais, que é como aquela que ela fez da cosquinha. Então, em vez de você usar objetos, você pode usar essas brincadeiras de cosquinha, serra-serra, cavalinho, se for criança pequena, né? Massagem, enfim, o que for reforçador para eles, a própria bolinha de sabão, né? Então você faz um e para, faz um suspense, faz o bico, mas não sopra, para ver se eles respondem, olhando, tipo, pedindo de novo, se comunicando, que não seja falado, mas é por meio da resposta de atenção compartilhada. Então, não necessariamente tem que ser desta forma aqui, que pode ser muito aversivo, pode ser super tranquilo para uns e para outros super aversivo, vai depender do seu aprendiz, certo? Não façam copia e cola, porque aí não dá certo. Tem que ser sempre de acordo com aquilo que de como a criança é mesmo. Oi, tem alguém que Professora, hoje eu trabalhando com uma criança, eu mostrei para ela a imagem de uma cadeira. Fiz o desenho de uma cadeira, classifiquei, e mostrei, e coloquei a cadeira bem pequenininha na minha frente, coloquei uma bola e um dinossauro. Aí eu falei, Arthur, e mostrei a imagem da cadeira. A hora que ele visualizou a cadeira, a imagem da cadeira, ele sentou na cadeirinha. Ah, mas eu Você fiquei usou tão uma feliz. pista visual, né? E Isso, ele compreendeu. compreendeu. E agora dá mais continuidade, né? Sim. Todas as atenções aí. Valeu, muito obrigada. Faz o treino, mas você usa a instrução também, para você treinar comportamento de ouvinte. Então, você usou a pista visual, mas com o tempo, o ideal é você retirar essa pista visual. Então, sempre que você Certo. apresentar a imagem da cadeira, você dá a instrução também. Arthur, sentar. Ou Arthur, Certo. cadeira, entendeu? Aí você mostra a imagem da cadeira, porque está servindo como pista visual para ele, né? Ele Uhum. compreendeu que a cadeira era para sentar, mas usa a instrução, porque aí com o tempo você pode ir clareando a imagem dessa cadeira até você retirar ela, né? Para quê? Certo. Para ele ficar sob controle da sua fala, né? Porque se ele estiver num outro lugar e a pessoa fala senta ou cadeira, aí ele não vai saber, ele vai ficar dependente da imagem. Então, com o tempo vai tirando. A dica, gente, ela é ótima, mas a gente tem que inserir e depois tem que ir retirando ela, porque ela é uma dica, ela é uma ajuda momentânea, né? Temporária. Mas é super válido. Para eles dá muito certo, né? Mas aos pouquinhos vai tirando. Então, pessoal, vocês estão percebendo como existem tantas habilidades que a gente ganha antes da fala, né? E que vão construindo a possibilidade da gente se comunicar. E que no autismo, todas essas habilidades geralmente estão deficitárias ou mesmo ausentes, né? Então, eu preciso avaliar se o meu aprendiz, a minha criança, independente da idade dele, ele pode ser um adolescente que não tem esses repertórios, né? Eu ouço muitas perguntas assim, eu queria uma anamnese ou um trabalho, como eu trabalho com adolescente, ou como que eu trabalho com criança? Eu não sei, porque depende do repertório deles, né? Então, pode ser que eu pegue uma criança pequena, que já tenha repertório verbal bom, e eu pego um adolescente que não tem nenhum, então eu preciso, né, desenvolver neles, trabalhar com ele, a imitação motora, a atenção compartilhada, não com brinquedo, com alguma coisa que motive ele, mas que eu tenho esses mesmos objetivos. Então, mais do que da idade, que não é relevante, ou do diagnóstico, é o repertório comportamental do nosso aprendiz. E para a gente saber isso, a gente tem que avaliar. A gente tem que saber exatamente o que a gente está procurando, né? Para saber se ele já tem essas habilidades ou não. Então, eu recebi um aluno, vi que tem déficits na comunicação, eu preciso avaliar. Ele tem comportamento de ouvinte, ele tem imitação motora, ele tem atenção compartilhada, ele tem as habilidades lá de matching to sample, né? Se ele fala em qual contexto, em qual situação? Para fazer pedidos, para dizer não, para fazer perguntas, ele responde a perguntas, ele chama o coleguinha para brincar, ele vai quando o coleguinha chama ele senta quando você diz para ele, fulano, senta, né? Ele vem quando você diz vem, enfim.
mais do que falar ou não falar, ou se é criança ou adolescente, né? Ou se é nível 1, 2 ou 3 de suporte, isso tudo é relevante, gente. É a gente saber, a gente conseguir identificar quem é essa pessoa, o que ela tem, o que ela já sabe, né? E aquilo que ela não sabe, o que ela ainda tem de atrasos. É isso que vai direcionar vocês para saber o que vocês têm que ensinar, o que é mais importante para aquela pessoinha que está ali, né? Independente do contexto em que ela esteja, se é na clínica ou se é na escola, né? Então não se prendam muito à idade, ao diagnóstico, se é 1, 2 ou 3 de suporte. Sim, ao repertório. Mas para a gente saber o repertório, a gente tem que conhecer essas habilidades, né? No caso aqui, referentes à comunicação, e a gente tem que saber avaliar, tá? A avaliação do comportamento verbal, ela é importante, não é só para saber se fala ou não fala, é para a gente identificar onde estão os déficits e onde estão as habilidades que ele já domina, né? Ele já imita, ele não imita, ele tem comportamento de ouvinte, ele não tem, certo? Que são essas habilidades pré-requisitos que nós vimos até agora. Além disso, que é o que nós vamos entrar daqui a pouco, é a gente conseguir identificar quais são os operantes verbais descritos pelo Skinner, que o meu aprendiz já emite, e quais ele não emite, que não precisam ser falados, pode ser por meio da comunicação alternativa, por meio do apontar, por meio de gestos, né? Mas se o meu aprendiz emite esses operantes verbais, quais que ele emite, ou se ele não emite nenhum. E aí eu vou ter que começar do zero, né? Para ensinar esses operantes verbais. E outra coisa, quais são os operantes verbais que ele emite e em quais ambientes, na presença de quais pessoas, se ele consegue emitir em todos os ambientes ou não, que é a questão da generalização, porque no TEA também acontece isso, né? Às vezes o aprendiz é até vocal, mas ele vocaliza, ele faz pedidos, ele responde, ele recusa, lá na casa dele, só com a família dele, mas com a gente não. Por quê? Porque ele não consegue generalizar isso ainda com a gente, né? Eu tive um paciente na ecoterapia, muitos anos, ele era vocal, mas ele estabelecia algumas conversações, respondia algumas perguntas com a professora, mas comigo não. E eu era reforçadora para ele gostava de ir na ecoterapia, ele fazia as atividades e tal lá comigo, mas não estabelecia uma interação verbal vocal efetiva comigo, né? Mas na sala de aula com a professora ele emitia, né? E ele é assim até hoje, né? Ele tem um comportamento muito restrito mesmo. Então, com algumas pessoas, em alguns ambientes, hoje ele já tá um rapaz, ele emite, né? Então tem essa questão da generalização também que a gente precisa se atentar, porque se não generalizar, o ideal é que a gente tente ampliar esse repertório para o máximo de pessoas possível, né? E sempre avaliar se ele tem esses pré-requisitos que nós vimos agora há pouco, tá? Então, a avaliação vai muito além do, ele fala ou não fala? Ele não fala porque ele tem nível 3 de suporte. Não tem nada a ver, né? Então, e lembrem, né? Falar não é sinônimo de se comunicar. Às vezes a pessoa emite sons, até fala palavras, fala frases, né, canta músicas, mas não consegue se comunicar, né? De trocar mensagens com o interlocutor. Então, vai muito além da questão da fala, tá? Além disso, quando eu estou avaliando essa questão do comportamento verbal, eu preciso identificar se tem barreiras de aprendizagens, né? Questões que interferem na comunicação, né? Então, se tem, principalmente as fones, tem a apraxia da fala, se tem questões motoras envolvidas, né, nessa fala, se tem ausência desses operantes verbais, se tem um comportamento muito restrito, como no caso desse aluno que eu falei para vocês, desse paciente, né? Avaliar se usa ou não comunicação alternativa, se não usa, qual seria o melhor tipo de comunicação alternativa para o aprendiz, de baixa tecnologia, de alta tecnologia, de robusta, né? Que é quando dá para você começar com várias imagens, ou se você vai começar em pequena quantidade de imagens, como no PEX. Isso tudo vai depender do repertório do nosso aprendiz, né? É um aprendiz que já faz muitas habilidades de emparelhamento com o modelo, você põe um monte de imagens do Lince e consegue lá emparelhar. Opa, então ele tem um bom escaneamento visual, ele observa minhas imagens, ele compreende. Então eu já posso começar a comunicação robusta, com várias imagens, né? Mas não, uma criança que ainda nem consegue olhar direito para uma imagem, que dirá para um monte. Então eu vou ter que começar com o PEX. Então tudo depende do nosso aprendiz, do repertório que ele tem. E que a gente só vai saber se a gente avaliar. É para isso que serve a avaliação. Tá? A gente precisa levar isso para dentro das escolas, né? Isso vai ser uma virada de chave mesmo, porque vai dar a resposta que todo mundo procura, o que eu faço, o que eu ensino, né? E tudo depende da avaliação, tá? Então, o objetivo da avaliação do comportamento verbal sou eu identificar os déficits e as habilidades, sou eu saber o nível operante do meu aprendiz no que diz respeito a todas essas habilidades que nós falamos até agora com relação à comunicação, né? Então, em que nível de desenvolvimento ele está na imitação, na atenção compartilhada, no brincar, no comportamento de ouvinte, que é a linguagem receptiva, né? Na discriminação auditivo-visual, no emparelhamento com o modelo. Como que estão essas habilidades nele? Provavelmente vai estar tudo desencontrado, né? Tudo não vai estar nivelado. De repente ele vai ter altas habilidades para fazer emparelhamento com o modelo, e isso no autismo é muito comum. Nossa, ele faz jogo da memória, quebra-cabeça, monta quebra-cabeça de 1000 peças, mas não tem discriminação auditivo-visual. João, cadê a cadeira? João, cadê a bola? Você colocou poucas imagens ali, ele não identifica, porque ele não fica sob controle da sua fala, ele não tem linguagem receptiva. E aí você põe 5 imagens ali, ele não consegue. Mas se você der um quebra-cabeça para ele de 1000 peças, ele faz. Por quê? Porque ele tem habilidades de discriminação visual, de emparelhamento com o modelo. Mas ele não tem de DAV, que é discriminação auditivo-visual. Percebem como são habilidades diferentes? Isso no autismo, gente, é muito claro, né? Porque muitas vezes eles conseguem atingir, né, algumas habilidades, como por exemplo essa que eu dei, e em outras os déficits são enormes. Por isso que a avaliação é importante, tá? Isso é muito comum mesmo. Deixa eu ver se tem pergunta. Topografia é o comportamento? Topografia é a forma da resposta, é o que ele está fazendo. Então, chorar é a topografia. Meu aluno chora. Isso é a topografia, a forma, é o que você está vendo. Agora, por que ele chora? Qual é o motivo? Aí é a função. É o motivo, mas é em cima da função que a gente vai trabalhar, não é da topografia, né? Então, a topografia é só para você descrever o que você está vendo. Mas o que eu vou fazer, como que eu vou diminuir esse choro, eu preciso saber por que ele está chorando. Tá? Entendeu, Eva? Me dá um feedback aqui. E aí, pessoal, eu trouxe a sugestão de 2 protocolos de avaliação que avaliam as habilidades sociais e as habilidades relacionadas à comunicação, ao comportamento verbal, certo? Tá, a Eva conseguiu entender. Os 2 são da análise do comportamento, então os 2 têm um linguajar da análise do comportamento, tá? O da esquerda aí, que é o Social Save, ainda não tem traduzido, mas é um protocolo muito bom e ele avalia habilidades sociais, em geral de crianças pequenas, mas a gente pode pegar um adolescente que não vai pontuar no Social Save, isso é comum, por isso que eu digo de novo, né, não necessariamente a gente se prende à idade. Então não posso usar o Social Save com um adolescente? Pode, se esse adolescente tiver muitos atrasos, pode ser que ele não pontue nem no Social Save, né,
Já uma criança neurotípica, pequena, pontua no social listeiro. Então, depende dos atrasos, dos déficits do aprendiz. Ele vai avaliar habilidades mais voltadas para o social, mas tem comunicação, atenção compartilhada, tem de comunicação que eles chamam de comunicação não verbal, mas na verdade é não vocal, né, que é se entende gestos, se consegue compreender as expressões faciais do outro, as expressões corporais do outro. Aí, para cada habilidade, tem a descrição dos comportamentos que a gente quer avaliar, que a gente quer observar e pontuar, certo? O Social Listeiro é mais voltado, então, para isso. E tem o VibMap, que a gente já tem traduzido, né, porque foi a tese de doutorado da Maria Carolina Martoni, aí a gente já tem ele traduzido, adaptado e validado para o Brasil, que avalia especificamente comportamento verbal do Skinner, né, da análise do comportamento, e habilidades relacionadas à comunicação. Então, no VibMap vai ter brincar independente, brincar social, imitação motora, o matching to sample, que a gente viu aqui, o comportamento de ouvinte, e vai ter os operantes, habilidades de sala de aula e grupo, vai ter matemática, leitura, e os operantes verbais descritos pelo Skinner, que é o que a gente vai estudar já já. Então, assim, quem trabalha com autistas e quer continuar estudando sobre análise do comportamento, em algum momento do percurso de vocês, vale muito a pena vocês conhecerem o VibMap, fazerem curso do VibMap, porque é um protocolo maravilhoso, né, e que é da análise do comportamento e que vai avaliar a comunicação ou o comportamento verbal, né, das pessoas autistas. Ele é só para autistas? Não, ele é para qualquer pessoa que tenha atrasos do neurodesenvolvimento, assim como o Social LC, tá? Mas é sugestão mesmo para avaliar. Levem isso para as escolas, né? Divulguem sobre isso, porque é muito importante. Aqui são os estágios do desenvolvimento verbal, que tem lá no livro, essa azul aqui, tá? Que é do Green e da Voz, eu tirei do livro. E percebam, aqui inicialmente a criança ela está no estágio pré-ouvinte. É um bebezinho, né? Que não compreende ainda as instruções, as ordens, né? É uma pessoa que precisa de acompanhamento constante, que precisa de suporte constante, que se coloca em risco, né? Porque ela ainda não compreende a fala do outro. E quantos autistas não são assim, né? Por quê? Mas porque a gente precisa ensinar o comportamento de baixo, ó, que é o de ouvinte. Então, a primeira habilidade que eu preciso avaliar e ensinar, se o meu aprendiz não tiver, é a resposta de ouvinte, né? Discriminação auditivo-visual, né? Performar ações, vem cá, senta, dá tchau, manda beijo, né? E as discriminações auditivo-visuais para a gente fortalecer essas respostas. Para depois a gente ensinar os operantes verbais, que é o comportamento de falante, né? Para depois a gente passar para a troca de papéis, que é falante e ouvinte, que é quando eu começo a conversar. Para depois eu passar para o estágio de leitor, depois para o estágio de escritor e depois para a resolução de problemas. E muitas vezes a gente, só porque o aluno tem lá 6, 7 anos, a gente quer que ele seja leitor, que ele seja, né, que ele escreva, que ele seja alfabetizado. Mas ele está lá em cima e às vezes não tem nem comportamento de ouvinte. Né? Então a gente está queimando muitas etapas. E ele nunca vai aprender a ler e a escrever se a gente não trabalhar esses pré-requisitos, tá? Então essa escadinha aqui é muito importante para a gente mostrar para a família, inclusive, ó. Eu entendo que, né, já tem 7 anos, já está no primeiro, no segundo ano, os coleguinhas estão, mas hoje, não quer dizer que ele não vai aprender, mas hoje ele precisa aprender outras coisas, que são pré-requisitos para ele chegar no estágio de leitor, no estágio de escritor, tá? Então essa tabelinha aqui é muito importante. E a tabelinha, gente, que eu não vou ler, é o resumo dos estágios aqui, tá? Que eu mostrei para vocês, e é o que tem no livro. Exatamente, eu copiei, estava no livro do Green e da Ross, tá? Como vocês têm os slides, depois leiam aí direitinho, mas é a explicação que eu dei aqui para vocês. Das etapas, né? E aí agora a gente vai entrar exatamente nos operantes verbais, que é o comportamento de falante. Lembrando que falante não é aquele que fala. Falante é aquele que emite uma resposta que modifica o comportamento do outro. Essa resposta pode ser falada, mas pode ser pelo apontar, pode ser entregando uma figura, pode ser fazendo um gesto, pode ser escrevendo, pode ser de qualquer forma. A forma que for mais fácil para mim, né? E que modifica e consegue modificar o comportamento do outro, que é o ouvinte nessa interação, tá? Para eu falar sobre o comportamento de ouvinte, de falante, eu tenho que me referir aos operantes verbais que foram descritos pelo Skinner. E que são descritos e analisados e ensinados por meio da função, e não da topografia. Então, assim como qualquer comportamento operante, a topografia é o que menos importa, e sim a função é o mais importante, que é o motivo. Nos operantes verbais, para o comportamento verbal, que nós vimos que também é um comportamento operante, eu preciso saber a função. Então, não basta só eu anotar lá, o meu aluno fala bola, fala mamãe, e fala bolacha, e fala papai. Entende? Isso é a topografia. É o vocabulário dele, é o que ele fala. Mas ele fala em qual contexto? Ele fala para quê? Por quê? Com qual motivo? É isso que vai nos diferenciar de outras abordagens linguísticas. Porque na aba, a gente avalia a função daquela fala, ou daquele gesto, ou daquela troca de figuras. Né? É a função, é isso que vai definir qual é o operante verbal. E que vai me ajudar a avaliar, para eu saber quais são os operantes verbais que estão presentes e quais estão ausentes, e vai me ajudar a saber quais eu preciso ensinar, né? Porque digamos que eu percebi que o meu aprendiz não consegue fazer pedidos, ou seja, mandos. Eu tenho que ensinar os mandos. Mas para isso eu preciso aprender sobre os operantes verbais, porque é um linguajar que é da análise do comportamento, tá? Bom, vou parar aqui para a gente fazer o nosso intervalinho. Deixa eu interromper aqui. Para a gente fazer o nosso intervalinho e voltarmos daqui a 20 minutos. Pode ser, então? Vou colocar, a gente tem vídeo novo hoje, tá? Com boas notícias aí no vídeo. Então, se atentem também um pouquinho a ele. E aí, daqui a 20 minutinhos a gente volta, tá bom, pessoal? Até já. Bom, então a gente vai começar a falar, né, sobre o comportamento de falante, os operantes verbais descritos pelo Skinner lá no Verbal Behavior, em 1957. Só que para isso a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns termos que são próprios da análise do comportamento verbal, né, e outros da análise do comportamento, só para vocês não ficarem perdidos, porque senão eu vou falar alguns termos e vocês não vão ter uma definição do que significa cada um deles, né. Mesmo que, né, nesse primeiro momento vocês não aprendam todos eles, depois, conforme vocês forem ouvindo em outras aulas, né, vocês terão ainda disciplinas sobre o comportamento verbal, aí vocês vão ganhando, né, mais fluência nesses termos, tá? Bom, estímulo é qualquer mudança no ambiente que afeta os nossos sentidos e afeta a nossa resposta, que pode afetar a nossa resposta. Esse é o estímulo, que é o S, que tem na tríplice contingência, porque vem da palavra estímulos, que começa com S, certo?
R é de resposta, é a ação do sujeito, né? Normalmente, quando a gente diz a topografia da resposta, a gente está dizendo aí a resposta, que é a ação do sujeito. Ele chorou, ou ele falou mamãe, ele falou colo, enfim. Essa é a resposta, é a ação do sujeito. Consequência é o que vem, que é produzido após a emissão da resposta. É o que vem após a emissão da resposta e que é produzido por essa resposta. Então, digamos que ele tenha falado mamãe com função de pedir pelo colo. E a mãe dele foi lá, deu atenção, deu colo e tal. Essa foi a consequência, né? Foi produzida a partir da resposta emitida pelo aprendiz de dizer mamãe. Reforçador específico é essa consequência que vem após a emissão da resposta e que tem uma relação direta com a resposta, né? Então, a resposta produz um reforçador que está diretamente relacionado com a motivação dele, com a vontade dele, com aquilo que ele deseja. Então, se eu estou privada de água, estou com sede, esse é o estímulo antecedente. E isso evoca em mim eu pedir pela água, por exemplo. E aí eu peço a água e como consequência, qual é a consequência? Eu ganhar água, né? Não adianta a pessoa vir com picolé, com um refrigerante, porque eu estou pedindo água porque eu estou com sede. Então, a água é um reforçador específico. E esse operante verbal que eu emiti, que é um pedido, né? Mesmo que não fosse falado, que eu tivesse entregado um cartãozinho, e a pessoa tivesse entendido que naquele cartãozinho eu estava querendo água, porque tinha a imagem de uma garrafinha de água, e eu recebia água, eu emiti um comportamento verbal, um mando, um pedido, e tive acesso ao reforçador que é específico, está relacionado à minha motivação, ao que eu preciso, ao que eu desejo. Reforçador generalizado já é aquele reforçador que não tem uma relação direta com o meu pedido, com aquilo que eu falei, né, nem com o meu pedido. Não tem uma relação direta, né, com aquilo que eu falei no sentido de ter entregado um cartão, ou falado, ou escrito, né? Então não é um reforçador específico. No caso, o reforçador generalizado, ele pode ser trocado por outros reforçadores. Então pode ser atenção, dinheiro, as fichinhas na economia de fichas, e várias das respostas verbais, e das respostas verbais e vocais que nós emitimos no nosso dia a dia, elas acontecem por causa dos reforçadores generalizados, né? Então eu estou aqui emitindo vários operantes verbais, né, falando com vocês, ora me comportando como falante, ora como ouvinte. E o que está mantendo o meu comportamento de falar com vocês? É vocês estarem aí com a câmera ligada, ou fazerem uma pergunta, me dando atenção, né? Conversando, mantendo uma interação comigo. A atenção de vocês está mantendo o meu comportamento. A atenção é um reforçador generalizado. Correspondência ponto a ponto é quando o estímulo e a resposta, então o S lá e o R, eles são iguais no começo, no meio e no fim. Então, digamos que eu estou treinando um operante que chama ecoico, que é a imitação vocal. E eu digo para a criança, João, diz bola. E o João faz boa. Foi igual no começo, meio e fim? Não. Houve uma omissão de um fonema, né? De uma consoante ali. Não falou lá, ele falou a, boa. Mesmo sendo inteligível, naquele momento ali, não houve correspondência ponto a ponto. Então, não posso dizer que ele emitiu um ecoico, né? Ele está no processo, mas ele não emitiu um ecoico, porque um ecoico, por exemplo, tem que ter correspondência ponto a ponto. A mesma coisa no operante cópia, né? Se eu coloco lá, bolo, e a criança escreve bola, tá correta essa cópia? Não. Né? Por quê? Porque não teve correspondência ponto a ponto. Então, em alguns operantes verbais, é necessário que haja, para a gente dizer que aquela resposta foi correta, que haja correspondência ponto a ponto. Outro termo é similaridade formal. É quando o estímulo e a resposta pertencem à mesma modalidade sensorial. Então, percebam, no ecoico, o estímulo antecedente é um estímulo falado, né, auditivo, e a resposta também é um estímulo falado, um estímulo vocal, né, um estímulo auditivo. Então, os dois são sons, pertencem à mesma modalidade sensorial. Na cópia, o estímulo antecedente é visual, porque é uma palavra escrita, e a resposta também tem que ser escrita. Então, a resposta também é da modalidade sensorial visual. Então, eles têm a mesma similaridade formal. E alguns operantes verbais vão ter similaridade formal, outros não necessariamente. Tá? Falante é quem emite a resposta verbal, que pode ser vocal ou não. Pode ser escrita, pode ser por gesto, pode ser falado. Mas falante é quem emite essa resposta e que afeta o outro, seja falado ou não. E ouvinte é aquele que faz a mediação dos reforçadores, sejam reforçadores específicos ou sejam reforçadores generalizados. Então, nesse momento aqui, eu estou sendo falante, nesse episódio verbal, né? E vocês estão sendo ouvintes e estão mediando os reforçadores para mim. Quais reforçadores? A atenção de vocês, o fato de vocês estarem até essa hora aqui comigo, né? Então, essa resposta de vocês, né, essa consequência produzida de vocês, para mim, está sendo reforçador. Então, vocês estão mediando os reforçadores, certo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o Kahoot, e amanhã eu mando os 2 links do Kahoot para vocês fazerem exercícios, tá? Eu mando os Kahoots todos pela Ariane. E aí, se alguém tiver alguma dúvida em alguma questão do Kahoot, passa para a Ariane que eu respondo vocês, tá? Porque senão a gente vai perder muito conteúdo por conta da semana passada. Então, eu vou avançar o Kahoot. Então, para eu saber qual é o operante verbal que está sendo emitido, eu preciso olhar para a função. Nos operantes verbais, existe uma relação funcional entre o estímulo, a resposta e a consequência. Eu preciso olhar o motivo, por que aquela criança emitiu aquela resposta, falada ou não. Com que função foi aquilo? E foi baseado na função, e não da topografia, que o Skinner descreveu os operantes verbais. E aí, quais são os principais operantes verbais descritos pelo Skinner? E a gente vai ver um de cada. Mando, o ecoico, o tato, o intraverbal, o textual e a transcrição, que tem a cópia e o ditado, tá? Então, esses são os principais operantes verbais, os operantes verbais primários, que fazem parte da nossa comunicação. Então, aqui com vocês, eu já emiti mandos, né? Eu já fiz pedidos para vocês, por favor, me digam aí se está saindo som, e vocês me responderam, né? A gente já emitiu alguns comportamentos intraverbais, de perguntas e respostas. Eu emiti vários tatos, né? Então, descrevi muitas coisas que a gente estava vendo aqui nos slides. Então, numa conversação, num diálogo, todos esses operantes verbais, ou boa parte deles, é emitida durante uma conversa. No autismo, como eles são aprendidos, com todos nós, né? Esses operantes verbais, eles são aprendidos separadamente. Depois é que eles se juntam e se tornam a comunicação, né? No autismo, muitas vezes, a aprendizagem de um acontece, e de outro operante verbal, não. Então, fica muito gritante essa diferença, e aí a gente precisa, então, ensinar aquilo que eles não conseguem emitir sozinhos, né? Precisa de ajuda. E pode ser que quando eles não são nem
verbais e nem vocais, né? Quando eles não conseguem ter essa comunicação, essa interação, a gente vai ter que priorizar o ensino de alguns operantes verbais, e o prioritário aí é o mando, tá? Vocês vão entender por quê. O que que é o mando? É a minha habilidade de fazer pedidos, é a minha habilidade de conseguir ter aquilo que eu preciso, ou que eu desejo, ou me livrar daquilo que eu não quero, por meio da comunicação, que não seja através dos comportamentos inadequados, dos comportamentos interferentes. E nesses pedidos, pode ser pedido por um item que eu desejo, como a água, por exemplo, ou como colo da minha mãe, né? Mas pode ser também por uma informação, ou pedidos para remoção de aversivos, né? Então, não quero, preciso de intervalo, preciso de ajuda. Todos esses pedidos, né, que não necessariamente é por coisas, né, por objetos, mas pode ser por informações, por atenção, né? A gente pode ensinar para eles. Mando vem da palavra comando, por isso que o Skinner chamou de mando. Na verdade, é o primeiro operante verbal que todos nós temos. O primeiro mando que nós emitimos é o choro, né? Que a gente nasce sabendo fazer, porque é um comportamento reflexo inicialmente, para garantir a sobrevivência nossa, né? Enquanto bebezinho. E muitos dos nossos aprendizes não têm habilidade de fazer mandos. E aí, o que eles acabam usando como repertório comportamental para ter acesso ao que eles precisam, ou que eles desejam, ou para recusar aquilo que eles não querem? O grito, o choro, a agressão, né? Então, a gente precisa substituir essas respostas, né, que são interferentes, que atrapalham na interação deles, na qualidade de vida deles e das outras pessoas, substituir por respostas mais adaptativas, né? Como o apontar, a troca de figuras, ou mesmo falar. O mando é uma resposta verbal, que pode ser falada, que pode ser vocal ou não, por isso que é verbal, não é vocal, certo? Ela pode ser vocal ou não. E que está sob controle, né, que tem como antecedente uma operação motivadora, ou uma operação abolidora, que é quando eu não quero. Então, digamos, quando alguém vai e me oferece um chocolate, aí eu como 1, como 2, como 3, como 4, que eu estou motivada, que é muito reforçador para mim chocolate, me dá mais um, me dá mais um, me dá mais um, até que chega uma hora que eu não aguento mais comer chocolate, eu começo a passar mal. E a pessoa pode, e aí, quer mais chocolate? Então, não quero mais não. Ou seja, eu acabo recusando. Isso é um mando, que está diretamente relacionada com a minha operação motivadora ou abolidora, de eu estar saciada daquele estímulo ou não, né, ou estar com vontade, estar privada dele. Então, está sempre relacionado com os estados. E de saciação e privação. E o mando é o único operante verbal que beneficia o falante. Por quê? Porque me dá acesso ao reforçador específico, né? Então, por isso que quando a gente está treinando mandos com os nossos alunos, aprendizes, e a gente vai fortalecer esse mando, né? Porque ele foi emitido de forma adequada, não foi por meio do choro, foi por meio do apontar, não tem como eu dizer, não, no final da aula eu te dou o brinquedo que você pediu. Não, eu não vou te dar o brinquedo não, mas eu tenho essa tarefinha aqui para você fazer. Ou então eu tenho isso aqui a tia pode te dar, esse brinquedo aqui. Aquele lá que você apontou, não. Se a gente faz isso, a gente deixa de produzir uma consequência que tem que ser específica para o aprendiz, para essa resposta, né? E aí essa resposta vai se enfraquecendo. E é justamente o contrário do que a gente quer, porque a gente quer fortalecer esses pedidos, né? Por meio de uma forma mais adequada, como pelo apontar. Então, e é muito difícil para eles, especialmente se for espontâneo, né? Se o seu aprendiz emitir um mando, e for um mando que der para você fornecer o reforçador específico, para tudo que você está fazendo e reforça esse mando. Mesmo que depois daqui a 10 segundos, 20 segundos, agora vamos voltar para a atividade? Eu vou botar o brinquedo aqui de novo, já te dar de novo. E aí ele pode mandar fazer pedido de novo. Por quê? Porque se a gente não reforça naquele momento aquela resposta de mando, ela se enfraquece, ela não se estabelece no repertório do aprendiz. A não ser que seja uma coisa que não dê para você fazer, para você entregar, né? Uma coisa que vai machucar a criança, não tem jeito. Mas se for alguma coisa possível, fortaleça esse mando, porque é o principal operante verbal, porque nos dá acesso aos reforçadores específicos, tá? Então, resumindo, o antecedente do mando é a operação motivadora ou abolidora. Eu desejo alguma coisa ou eu não quero alguma coisa. Eu preciso ensinar uma resposta adequada para ele recusar, por exemplo. Fazer assim, fazer assim, fazer assim. É diferente de eu chutar a carteira, né? De eu derrubar a carteira no chão, de eu pegar o objeto e lançar longe. Então, eu preciso ensinar uma resposta, mas para isso, essa resposta que eu estou ensinando precisa produzir consequências reforçadoras específicas, né? A resposta é, por exemplo, pedir por um item, pedir por uma atividade, pedir por uma informação, pedir por atenção, pedir um brinquedo de alguma criança, né? E essa resposta, que é de pedir, ela pode ser vocal, ela pode ser por meio de gestos, ela pode ser motora, entregando um cartão, e a consequência tem que ser específica, certo? Então, aqui, o antecedente, eu quero o doce, ele quer o doce. A resposta foi elevar a mão na direção do doce. É um mando. É muito melhor esse mando do que ele se jogar no chão e se bater, né? Poderia se apontar, melhor ainda. E a consequência é receber o doce. A gente vai ver aqui, vocês vão dizer, por favor, se está saindo som, tá? O menino vai fazer um mando que não é vocal, é por meio da comunicação com o gerador de voz. Só não sei se está saindo som. Dime. Saiu o som, pessoal? Sim. Tá bom. Bem. Então, tá, legal. Obrigada. Ela incita o mando. O que você quer? Diga-me, né? Então, muitas vezes, para a gente treinar mando, a gente pode fazer isso, incitar o mando. O que você quer? Mostra pra tia Cris, né? Eu mexo na operação motivadora dele. Eu sei que ele gosta muito de bolha de sabão. Eu vou deixar no chão? Não, você não vai pedir. Eu vou deixar na minha prateleira, para ele chegar, ver, e aí eu posso incitar. O que nós vamos fazer hoje, hein? O que você quer? E aí eu sei que ele gosta muito da bolinha de sabão e deixei lá na prateleira para ajudar ele a realizar um mando. Tá? Que foi o que a terapeuta fez aqui. Dime. Eu quero ir ao sofá. Perfeito. Ali, bombom. Então percebam que o mando não necessariamente precisa ser vocal. É uma resposta verbal, né? Que dá acesso a um reforçador específico. E no caso dele, ele queria sair dali. Ele queria ir pro sofá. Eu fico imaginando que ela já sabia que ele queria sair dali. Digamos que ele estivesse se movimentando da cadeira lá. Opa, ele quer sair. E aí ela incitou, o que você quer? Fala pra mim. E aí ele foi lá e construiu uma frase, inclusive, né? Então ele já usa a comunicação alternativa, construindo frases. E teve acesso ao reforçador específico na mesma hora. Pode ir, tchau, um beijo. Né? Isso é um mando não vocal. Agora vamos ver o mando vocal. Eu quero mais. Mais? Não, obrigada, tô satisfeita. Eu quero até deixar agora. Tu quer mais? Não, obrigada, tô satisfeita. Tá satisfeita? Tô. Então, aqui, na verdade, ela faz dois mandos, né? Um é de recusa. Não quero, obrigada, né? Faz até com a mão. Então, percebam que tem várias topografias com a mesma função. Recusa. É um mando de recusa. A gente precisa ensinar os nossos alunos e pacientes autistas a recusar.
Muitas vezes eles emitem uma resposta inadequada porque eles não querem, mas eles não sabem como recusar. A gente tem que ensinar. E depois ela faz outro, né? Eu quero descer agora. Queria descer do cadeirão. Então ela emitiu 2 mandos. Vocais, né, no caso. Então, ensinar mandos, pessoal, por meio do apontar. E aqui são vídeos sobre como ensinar a apontar, que tem lá no livro da Camila Gomes, tá? Mas eu não vou passar porque não dá tempo. Mas a gente precisa ensinar esses mandos, né? Sejam eles vocais, sejam eles por meio de gestos, ou por meio do apontar, ou por meio da troca de figuras, ou várias dessas topografias juntas, né? Mas é muito importante para eles terem acesso ao que eles desejam, ao que eles precisam, ou para eles recusarem aquilo que eles não querem, e eles têm direito a intervalo, direito a dar uma volta para beber água na escola, igual todos nós fizemos, né? Direito de interromper uma atividade daqui um pouco voltar. A gente precisa ensinar isso para eles, seja falando ou de outra maneira, tá? Então, mando é uma prioridade no ensino. Se eu tenho um aprendiz que não tem nenhum repertório verbal, qual é o primeiro que eu vou ajudar o meu aprendiz a emitir? Mandos. É prioridade, tá? E se ele não for vocal, ensina pelo apontar, depois já insere a comunicação alternativa, que com certeza isso vai dar qualidade de vida para ele, vai reduzir os comportamentos inadequados. E em paralelo, o ecóico, que é outro operante verbal, é fundamental. Por quê? Porque se ele tiver ecóico, eu consigo ensinar os outros operantes verbais. Só que para eu ensinar o ecóico, o meu aprendiz precisa vocalizar. Ele tem que ser vocal. Quanto mais ele vocalizar, quanto mais ele tiver cola ali, melhor. É melhor do que quando não vocaliza, porque aí se não vocalizar, eu não consigo facilmente ensinar o ecóico. O que é o ecóico? É uma imitação vocal. É quando imita. E, na verdade, é uma resposta verbal vocal que todos nós tivemos lá no início da nossa linguagem expressiva, né? Que é quando a criança repete tudo que ela ouve. Por que ela faz isso? Para ela aprender novas palavras, para ela memorizar novas palavras, para ela aperfeiçoar a pronúncia dessas palavras, né? Então, dentro do nosso desenvolvimento, a gente emite ecóico quando bem pequeno. E depois, enquanto adultos, a gente emite o ecóico? Sim, com menos frequência, mas sim. Se eu falar o meu número de telefone para vocês e vocês não tiverem como anotar, o que vocês vão ficar fazendo? E quando? É 35 99 820. Para quê? Para não esquecer, para memorizar, né? Se a gente está aprendendo uma língua nova, o que o professor faz? Ele fala a palavra um pouquinho, a palavra lá, e o aluno tem que repetir. Vou deixar o som aqui. Né, para a gente treinar a pronúncia, para a gente decorar aquela palavra, entender como ela se pronuncia. Então, o ecóico, ele é muito importante, tá? É uma resposta de imitação vocal, vem de ecoar. Para ensinar ecóico, pessoal, peraí, acho que tá aqui. Eu uso muito o microfoninho que faz eco. Aí eu tenho assim, ó, infantis. E aí a gente fala e o microfone grava a nossa voz. Então eu gravo a minha, depois eu dou pra criança, pra ela falar e depois eu coloco pra eles escutarem, tá? Então esse daqui grava a voz e tem uns que fazem eco. Então, nem foi caro isso aqui não. Pra treinar ecóico é muito legal com esses microfones. É um bom recurso, tá? Então, é imitação vocal. Para o meu aprendiz emitir ecóicos, ele precisa vocalizar sons de vogais, onomatopeias, sons de sílabas, sons de palavras. É o que for mais fácil para ele. Então, você vai começar com sons que sejam mais fáceis. O ecóico, ele é inicial para o início da aprendizagem. Porque se ele tiver ecóico, eu consigo treinar e ensinar os outros operantes verbais que são mais difíceis, inclusive o mando, né? Então, digamos que ele consiga ecoar a palavra bala. E bala para ele é super reforçador. E eu quero treinar mando, certo? Digamos que ele já tenha bem ecóico, mas eu quero treinar mando. E aí ele viu a bala, ele quer a bala, começa a dar um chorinho e tal. João, o que você quer? Bala? E digamos que ele repita, bala. Tia, vai pegar, vou lá, entregar uma bala para ele. Então, eu usei o ecóico para treinar mando, para treinar ele a pedir pela bala, ao invés de chorar, certo? Mas para isso precisa ter ecóico. Então, no ecóico, o antecedente é um estímulo vocal, bala. A resposta é ele repetir, bala. Tem que ter correspondência ponto a ponto. Cristina, mas se ele falar ba, nesse caso, como eu estou treinando mando, eu vou entregar a bala para ele. Mas depois eu tenho que voltar lá no ecóico, e aí o pessoal da fonoaudiologia trabalha muito bem isso, porque eles sabem os pontos articulatórios e tal, e aí eu tenho que treinar mais para melhorar o ecóico. Por quê? Porque no ecóico tem que ter correspondência ponto a ponto. Então, se o modelo foi bala, a resposta correta é bala, certo? E, na consequência do ecóico, não é específica, porque do ecóico vai ser seu elogio. Isso, cara, que legal, vamos ouvir sua voz no microfone. Aí você põe lá para ele ouvir. E aí depois você dá outro modelo, e outro modelo, e outro modelo, e torna isso daí uma brincadeira, tá? Então, a consequência não é específica como no mando, é reforço condicionado generalizado. Então, alguém diz bola, e a pessoa, né, o ouvinte lá vai se comportar como falante, vai repetir bola, e você vai elogiar, tá tudo bem, tá certo, parabéns, né? Vamos ver a Alice aqui, porque é reforçador para Alice, repetir palavras, e a atenção da mãe dela, né? A atenção da mãe dela ali, filmando e tal, é muito reforçador, por isso que ela emite o ecóico. De palavras novas. Causas transformadoras. Causas transformadoras. Educação. Educação. Cultura. Cultura. Mobilidade. Mobilidade. Então percebam que a atenção da mãe dela, o modelo da mãe dela, o fato de estar filmando, e a própria atividade é reforçadora para ela, né? Então, reforço condicionado generalizado, a consequência do ecóico. Os nossos pacientes e alunos autistas, isso daí às vezes não vai ser reforçador, mas você pode ter um recurso, como esse do microfone, né? Agora tem umas caixinhas também que muda a voz, tem uns aplicativos também que muda a entonação da voz. Então, são recursos que dá pra gente transformar isso, né, de ter que repetir sons, numa brincadeira. Bom, e aí, bem próximo, porque são bem parecidos, né, ao ecóico, tem a cópia. A cópia, pessoal, já é para treino de habilidades acadêmicas. Então, vai ser a minha prioridade ensinar esse operante verbal? Não. Minha prioridade é mando, é tato, é ecóico. A cópia, o ditado, já são, que é a transcrição, né, e o textual, já são operantes voltados para as habilidades acadêmicas, para o início da alfabetização, para a leitura e escrita, tá? Eu só coloquei aqui próximo porque eles são parecidos. Porque na cópia, eu também tenho correspondência ponto a ponto, o estímulo é visual e a resposta também é visual, tá? No caso, é uma resposta verbal que é escrita, que está sob controle de um estímulo que é visual. Então, acaba que eles pertencem à mesma modalidade sensorial, visual, né? E essa resposta produz uma consequência de reforço condicionado generalizado. É o elogio da professora, ou o próprio prazer em acertar, né? Nossa, copiei certo, fiz certo, né? Então, são esses tipos de reforçadores, tá? Na cópia, assim como no ecóico, tem correspondência ponto a ponto. Então, o estímulo e a resposta têm que ser iguais. Digamos que você está lá já treinando cópia com o seu aprendiz. Você colocou bola e ele escreveu bolo, não dá para você dizer que aquela resposta está correta, né? Então, você vai colocar lá o menuzinho na sua folha de registro, porque não foi correta a resposta, tá? Então,
Na cópia, eu tenho como antecedente um estímulo visual, que pode estar impresso, que pode ter sido escrito. Eu tenho como resposta uma resposta verbal, e é motora, ela é verbal, mas ela é motora, né? Porque é escrita, verbal, motora. E a consequência é o seu elogio. Tem que ter uma consequência, percebe? Como é um comportamento operante, tem que ter uma consequência para manter esse comportamento ocorrendo de novo, tá? Bom, o que é o tato? Se der tempo de eu terminar a aula, a gente volta no Kahoot. O que é o tato? É um operante verbal que me dá a possibilidade de descrever aquilo que eu vi, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu lembrei, aquilo que eu escutei. Então, quando eu digo para vocês assim, nossa, aqui hoje na minha cidade está quente, estou morrendo de calor. Eu estou tateando coisas que eu estou sentindo. Calor, que eu estou suando, que eu estou com calor, né? Então, eu estou descrevendo sensações que eu estou tendo. Ou quando eu digo para vocês, ai, estou com uma dor de cabeça hoje, mas eu não estou pedindo um remédio, eu estou comentando com vocês alguma coisa que eu estou sentindo. Ou quando eu passo na vitrine de uma loja e vejo uma blusa muito bonita e mostro para minha colega, nossa, olha lá aquela blusa, que linda! Né? Não estou pedindo para ela, estou mostrando, estou descrevendo o que eu vi. Isso é tato. Ou quando você pega imagens de animais e pergunta para o seu aluno, que bicho é esse? E ele diz, cachorro. E esse? Gato. E esse? Pato. Né? Isso é tato. Por que chama tato? Porque vem da palavra contato. É quando, por meio do comportamento verbal, eu coloco vocês em contato com o que eu vi, com o que eu senti, com o que eu lembrei. E lembrei dessa música hoje, adoro ela. Né? Então isso é tato, porque eu coloco o outro em contato com sensações, com pensamentos, com lembranças, com emoções. Isso é tato, tá? Ou com aquilo que eu vi mesmo. Então, é a habilidade de nomear. Nomear emoções, sentimentos, ações, objetos, né? Tudo aquilo que a gente sente, vê e ouve. É nomear tudo aquilo que o falante está em contato direto por meio dos sentidos do nosso corpo. Agora, percebam que é uma resposta. O Skinner escreveu lá no Verbo Behavior que era uma resposta verbal, não necessariamente vocal. Então, pode ser falada, e na grande maioria é falada, sim, mas ele pode existir respostas de tato que não sejam vocais, que não sejam faladas. Por exemplo, por meio de um gesto ou pela troca de figuras, né? Então, você pode, se a pessoa usar bem a troca de figuras, João, o que você está sentindo? Ah, tô com uma dor de cabeça. Ele pode usar a pasta de comunicação alternativa dele, e aí tem lá o símbolo para dor aonde? De cabeça, né? Que era um remédio e tal. Então, a resposta, ela não necessariamente precisa ser vocal, certo? E no caso do tato, o antecedente são estímulos não verbais. Então, a temperatura, é alguma coisa que você viu, um objeto, uma outra pessoa. Nossa, olha lá aquela pessoa que a gente encontrou semana passada, né? Olha lá minha amiga que a gente encontrou semana passada e tal. Então, são estímulos não verbais. Uma pessoa, a temperatura, alguma imagem que você viu. Quando eu descrevo isso, eu estou emitindo uma resposta de tato. Eu estou tateando, tá? Então, o antecedente do tato é um estímulo não verbal. Uma imagem, uma sensação que a pessoa teve, uma lembrança, uma dor, tá? Quando ela descreve isso, é tato. A resposta, ela é verbal, não necessariamente vocal, e tem que produzir consequências reforçadoras. Que pode ser o comentário da pessoa, nossa, é mesmo, ela estava no shopping aquele dia, que saudade dela, né? Então, o ouvinte acaba fazendo a mediação do reforçador porque ele me dá atenção, né? Porque eu mostrei alguma coisa para ele, por exemplo, fiz um comentário, e ele reforça o meu comportamento. Tá? Para a gente treinar tato, no início, a forma mais fácil é a gente usar essa instrução aqui. O que é isso? E você ter o estímulo não verbal na mão, ou na sua mesa, né? Então, pega um lápis, o que é isso? Né? João, o que é isso? Aí digamos que o João não saiba, mas ele sabe ecoar. Digamos que ele fale e ecoe, né? Então, João, o que é isso? Caneta. Aí o João vai e responde, caneta. Isso, você acertou, João, é uma caneta. Aí você pode variar, usar vários estímulos. Ah, mas ele não fala, Cristina. Aí você vai ensinar na comunicação alternativa, vai ter uma outra foto, né, uma outra figura de caneta lá na pastinha dele. João, o que é isso? João não fala, não é vocal, eu ajudo ele a apontar para a caneta que está na pasta de comunicação. Isso, João, é caneta, parabéns, toca aqui. Né? Então, produzir uma consequência que foi meu elogio, minha atenção, porque ele acertou a resposta. Então, no início, para a gente ensinar tato, pode ser assim. Ou dando ajuda ecoica, que é ajuda verbal total, para ele repetir e você reforçar a resposta, ou você ajudando ele a responder na pasta de comunicação alternativa. Vamos ver a Alice aqui tateando tudo aquilo que ela está vendo. Ela está vendo ali a uva e o bolo. E aí ela começa a ter pensamentos de imaginação com relação à uva e o bolo. E ela vocaliza isso para a mãe, que está lá filmando ela. Então, o tempo inteiro ali, ela está tateando. Ela está descrevendo o que ela está vendo e o que ela está pensando, está imaginando, e ela está descrevendo isso para a mãe dela. Filhotinho de uva comeu o bolo da Alice e ficou gostoso. Aquela deu com a boca cheia de comidinha. Ele quer comer mais. Não. Ele mudou. Ele quer subir no pote para procurar uma comidinha. Aqui. Tá comendo uma comidinha no pote. Comeu um bolo no pote. Por que é tato? Porque ela está descrevendo estímulos, né? Que ela está vendo. Então tem um estímulo aí não verbal, que é o bolo e a uva, e descrevendo pensamentos dela, né? Então ela está colocando a gente em contato com aquilo que ela está pensando, né? Por isso que é tato. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo quieto? Posso avançar? Alguma dúvida? Muita informação, né? Eu sei. E aí? Me dê reforça meu comportamento, tudo ok. Então, tá bom. Vocês vão continuar tendo disciplinas sobre comportamento verbal, então tudo isso que vocês estão escutando vai ser refletido de alguma maneira, tá? Então, aos pouquinhos vocês vão aprender. No Kahoot também, dá pra fixar um pouco também. Legal. Bom, outro operante verbal, muito importante, não é o primeiro que a gente ensina, porque ele é mais difícil para os autistas, ele é mais complexo, mas que é muito importante porque é o que nos dá a possibilidade da conversação, que é o intraverbal. E por que a gente estuda e avalia separadamente os operantes verbais? Porque, de fato, eles são aprendidos durante a nossa vida em períodos diferentes mesmo, né? Só que no desenvolvimento típico, é muito próximo essa aprendizagem, então parece que vem tudo junto, e que é uma coisa só, mas na verdade não é. São operantes separados, que são aprendidos de forma independente, e aí quando chega no intraverbal, aí que se junta tudo, né, que é a conversação, mas que no autismo, por causa dos déficits na comunicação, o desequilíbrio entre a aquisição dos operantes verbais é muito gritante, né? Quem avalia com o VB-MEC, por exemplo, vê isso claramente, né? Às vezes a criança ecoa muito, mas não pede, ou ela
tateia tudo, ela sabe nomear tudo, mas ela não consegue pedir, ou ela consegue nomear, consegue pedir, mas na hora da conversação, no intraverbal, ela não consegue, não tem esse repertório. Então, é bem desequilibrado, né, muitas vezes, a aquisição dos operantes verbais para eles. O intraverbal não vai ser a nossa prioridade no início da intervenção, no início de um trabalho, né, que a gente vai fazer com a pessoa, porque é mais difícil. O que é a resposta intraverbal? O que é esse operante? É uma resposta verbal, que não necessariamente precisa ser vocal, mas em geral mas não precisa, ela pode ser vocal, ela pode ser escrita, ela pode ser por meio de troca de figuras, por meio de gestos, certo? E que fica sob controle de estímulos verbais, falados ou escritos. Então, quando eu pergunto, qual é o seu nome? E a pessoa responde, ela emitiu uma resposta intraverbal. Por quê? Porque a resposta dela depende da minha pergunta, né? Dependendo, ela precisa compreender o que eu perguntei para ela responder. Por exemplo, se eu perguntar quando foi seu aniversário, a sua resposta é uma. Se eu perguntar aonde foi seu aniversário, a sua resposta é outra. Quem foi no seu aniversário é outra resposta, né? Qual tema foi seu aniversário é outra resposta. Então, é uma resposta que é verbal, e que pode ser vocal ou escrita, ou por meio de gestos, mas que está diretamente relacionada à resposta verbal, vocal ou escrita do outro. Eu preciso compreender cada partícula da sua pergunta, por exemplo, para eu poder responder corretamente e para eu conseguir manter um diálogo. Isso para os autistas, gente, é muito difícil por causa do déficit na comunicação social, dos déficits, né? Mesmo que sejam nas minúcias, né, da comunicação, então dos pronomes interrogativos, isso para eles muitas vezes é muito difícil eles discriminarem isso. Por isso que não é prioridade no nosso atendimento, né? Inicialmente, porque depois com certeza é um operante muito importante. Então, o intraverbal é a resposta, é o comportamento de responder ao comportamento do outro, diante de uma pergunta ou diante de uma fala, né? E aí tem outras formas da gente ensinar, completar músicas, completar lacunas, né? Então, o cachorro faz, aí ele tem que completar, au, au. Mas ele não fala, ele não vai falar, Cristina, não sabe. Ele ecoa. Ecoar, ele ecoa. Então, vamos treinar no ecoico, au, au. E aí depois você vai ajudar ele a completar essa lacuna. O cachorro faz, au, au. Aí ele repete au, au, você reforça, né? Então, isso é inicialmente o treino de intraverbal, até chegar na conversação. Essas respostas, elas podem ser dadas falando ou lá na comunicação alternativa, tá? O intraverbal é essencial para tudo, para as interações, para o desenvolvimento acadêmico, né? Então, vamos ver, interpretação de texto no português. Quando eu respondo lá as perguntas com relação ao texto, eu estou emitindo uma resposta intraverbal, né? Professora perguntando tabuada, 2 vezes 2, 4 vezes 5. Quando a gente responde, eu estou emitindo respostas intraverbais. Então, para o contexto acadêmico, é um operante muito importante, e para as interações sociais, né? Para a conversa, é muito necessário, tá? É uma atividade bem complexa para os autistas, porque eles têm que ficar sob controle do que o outro está dizendo, né? Tem que se comportar como ouvinte, logo depois se comportar como falante, tem que trocar esses papéis o tempo inteiro, né? Tem que ficar muito atento a cada partícula da fala do outro para conseguir responder de forma correta, né? Então, é isso. O antecedente é um estímulo verbal, que pode ser vocal ou escrito. A resposta é vocal ou motora. Motora aí é porque é por gestos ou por troca de figuras. E tem que ter consequência. Alguém continuar a conversa, ou fazer um comentário em cima daquilo que você respondeu, ou te elogiar. Nossa, que nome lindo, meu nome é Cristina, né? Então, tem que ter a consequência reforçadora para manter a interação. E normalmente a gente começa com perguntas simples, né? Qual o seu nome, qual o nome do papai, da mamãe, quantos anos você tem, coisas mais simples assim, e completar músicas, se a criança gostar de música, se a pessoa, né, tiver o hábito de escutar música, e completar lacunas também. Vamos ver aqui o comportamento intraverbal de um pequenininho, né? Conta pro vovô, como que o boi faz? Como o carneirinho faz? Como o cachorro faz? Como o gatinho faz? Como o patinho faz? Como o porquinho faz? E o cavalo? O cavalo? Então, percebam o que está mantendo as respostas intraverbais do menininho. A atenção do avô dele, né? O avô dele filmando, rindo para ele. Então, sempre, gente, na interação, na comunicação, no comportamento verbal, as nossas respostas têm que produzir consequências reforçadoras, né? Que, às vezes, é o elogio, às vezes é a sua atenção, a atenção do outro ali nessa interação, né? A gente viu que comportamento verbal é comportamento social. E vocês perceberam que no último que ele errou, o avô dele deu o modelo e ele repetiu. Por quê? Porque ele tem ecoico, né? Então, e o cavalo? Aí ele fez um som lá que não era do cavalo, o avô dele, e deu o modelo do cavalo. E ele imediatamente repetiu. Então, percebam que são operantes verbais diferentes, mas que quando não tem atrasos no neurodesenvolvimento, eles vão se desenvolvendo quase que de forma concomitante. E um vai ajudando o outro e depois eles se entrelaçam, tá? Mas no autismo, muitas vezes a gente tem que ensinar separadamente para depois juntar tudo, porque eles são adquiridos de forma independente mesmo. Outro operante verbal, e que a gente vai ensinar só mais para frente, né, no contexto acadêmico, especialmente, para o contexto acadêmico, para início de leitura e escrita, aí tem o textual, a transcrição e a tomada digitada e a cópia, né? A cópia eu já falei. O textual é uma leitura, mas é uma leitura rudimentar. Na verdade, é uma decodificação de sílabas e letras. Ainda não é leitura com compreensão. Ainda é uma decodificação das letras. Não necessariamente precisa interpretar o que está lendo, tá? Mas já está decodificando as letras. No textual, não tem como. A resposta tem que ser vocal. Porque senão, como é que eu vou saber se ele está lendo ou não aquela palavra, né? Que foi o que está acontecendo com o aluninho da nossa colega ali, que falou mais cedo com a gente, né? Então, no caso do textual, para eu saber se realmente ele leu aquela palavra, a resposta tem que ser vocal, e essa resposta, o estímulo antecedente, são estímulos escritos, ou impressos, né? São estímulos visuais. No caso aqui, tem que ter correspondência ponto a ponto, porque se tiver escrito bolo e ela lê bolacha, não teve textual, né? Então tem que ser igual. A minha resposta tem que ser igual à do estímulo antecedente que está escrito lá, que no caso, por exemplo, bolo. Não tem similaridade formal, porque o estímulo antecedente é um estímulo escrito, visual, mas a minha resposta é uma resposta falada, vocal, né? Então é auditiva. Então, como não pertencem à mesma modalidade sensorial, é um operante que não tem similaridade formal. Tá? Então, no textual, eu tenho o antecedente, que é um estímulo escrito, ou impresso, é um estímulo visual, escrito, impresso, ou em braille, né?
a resposta tem que ser uma resposta vocal e tem que ter uma consequência, né? Que pode ser o seu elogio, pode ser a sua atenção, pode você continuar a atividade, apresentar outras palavras. Aí é o que vai ser reforçador naquele momento para o seu aprendiz. Como que eu vou saber o que é ou não reforçador? É você observar a motivação do seu aprendiz, né? Se o seu elogio está mantendo ele motivado, reforça com o elogio. Se não for o seu elogio, pode ser um brinquedo, pode ser um intervalo, pode ser uma cosquinha, né? Aí é o que é reforçador para eles, tá? Aí tem a menininha aqui decodificando letras. Stephanie, Oi. mamãe colocou umas palavrinhas pra você ler. Tu lê pra mamãe, por favor? Lê aí, por favor, pra mamãe. Oi. E a outra palavrinha? Ai. Aqui. Dea. Deo. Dado. Parabéns. Aqui. Bole. Bole. Aqui, meu amor, em cima. Bole. L-A. Lá. Bola. Isso, Eu aqui. disse bole. Foi, tava confundindo com essa. M. Então, e ali o que está mantendo a menina motivada é o prazer em acertar, é a atenção da mãe, enfim. Mas ali ela ainda não está lendo com interpretação, pode ser que ela ainda não relacione, né, corretamente entre a palavra escrita, a palavra falada e o objeto. Ela está decodificando letras e sílabas. Então, é uma leitura bem rudimentar que a gente chama de comportamento textual, que é um operante verbal também descrito pelo Skinner. Na transcrição, que é o operante verbal descrito pelo Skinner, tem os dois operantes, a cópia e a tomada de ditado. A cópia nós já vimos lá perto do ecoico, e aí tem a tomada de ditado, que também tem relação com o contexto acadêmico. Então, cópia, tomada de ditado e textual são operantes verbais que eu vou ensinar depois. Primeiro, meu aprendiz precisa ganhar ecoico, mando, tato, intraverbal, né? Preciso dar muito mais ênfase nestes operantes verbais, para depois eu avançar para esses outros. A tomada de ditado é o ditado, que a gente faz muito na escola, né? O antecedente é um estímulo falado, mas a resposta é uma resposta visual, porque a pessoa tem que escrever, né? Uma resposta motora visual, tá? Então, a tomada de ditado é a habilidade de transformar sons em escrita. Tem que ter a correspondência ponto a ponto, porque se eu ditar bola, não dá para escrever dole, né? E nem bolo, mas não tem similaridade formal, porque o antecedente é falado, é auditivo, e a resposta é uma resposta motora, é visual, porque a pessoa tem que escrever, a resposta é escrita, né? Então não tem similaridade formal, tá? Então o antecedente é verbal vocal, a resposta é uma resposta visual, né? Escrita, digitada, e tem que ter a consequência reforçadora lá. Natural, da própria atividade, ou arbitrária, que é quando você vai lá e entrega por 20 segundos um brinquedinho para criança, por exemplo, tá? Bom, então a gente viu os principais operantes verbais, os operantes verbais primários descritos pelo Skinner, que no autismo, quando existem, né, atrasos significativos da linguagem expressiva, eles estão desequilibrados, né, ou quando eles estão ausentes, aí a gente tem que começar do zero. E aí como é que a gente ensina esses operantes verbais, tá? Existem muitas maneiras, no livro do Greer e da Voz tem vários protocolos para ensinar isso, mas eu trouxe as principais dicas, né, para vocês entrarem em contato com esse tema. Bom, se for ensinar mando, a gente viu que o antecedente do mando é a operação motivadora, é a vontade do sujeito, né? E aí, para eu ensinar mando, eu preciso manipular o ambiente, né? Então, se eu sei que ele gosta de balinha, eu vou colocar a balinha, se a mãe autorizar, né? Vou colocar a balinha num potinho transparente na minha prateleira. Se eu sei que ele gosta dos personagens do Toy Story, eu vou ter personagens do Toy Story na prateleira ou numa caixa transparente. Para quê? Para incitar mandos, né? Para gerar ali uma operação motivadora, uma motivação desse aprendiz querer se comunicar comigo, né? Querer pedir para ter acesso ao que ele gosta, ao que ele deseja. Mas para isso a gente tem que saber as preferências deles, certo? Para trabalhar ensinar mando, tem que saber a preferência, tá? Inicialmente, a gente pode começar com reforçadores primários, né, que são aqueles que garantem a sobrevivência da espécie. Então, comida e bebida, né, porque isso, ainda mais se a gente estiver com fome ou com sede, cria uma motivação muito grande. Então, mãe, ó, a gente está querendo ampliar o repertório de mando do seu filho. Se ele gosta desse biscoito X aqui, você vai colocar num pote transparente em cima da sua geladeira, né, e você vai incitar mandos nele. O que você quer? A ponta? Ou o que você quer? Biscoito? Digamos que ele tenha COI e consiga responder repetir biscoito. Aí você entrega um biscoito para ele. Por quê? Porque se ele quiser outro, ele vai ter que te pedir de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente começa com os reforçadores primários, porque é mais fácil da gente motivá-los a se comunicar conosco, seja de forma vocal ou não. Às vezes não dá para ser vocal, pelo menos não no início. E depois, a gente pode usar também reforçadores que têm curta duração. Para quê? Para pedir mais. Ou brinquedos que tenham várias peças. Para quê? Para pedir de novo, né? Então, eu sei que ele gosta de bolha de sabão. Vou fazer uma. Para quê? Para ele pedir outra. E pedir outra. Falando, te olhando, lembrem lá da atenção compartilhada, né? Olhando para você e olhando para a bolha de sabão. Isso é um mando. Olhar para você e olhar para o brinquedo, ele está te fazendo um mando. Não é falado, mas é um mando. Então, usar esse tipo de brinquedo, ou que, né, acontece e acaba, deu a corda, acabou, vai fazer mando de novo, a bolha de sabão é a mesma coisa. Ou com várias pecinhas, que aí ao invés da gente esparramar as pecinhas todas no chão, ou todas na mesa, que muitas vezes acontece, que eu vejo nas salas de aula, a gente entrega uma. Pra quê? Pra ele pedir outra. Pra ele pedir mais uma, então do cabeça de batata, do cai não cai, do lince, quebra-cabeça, de Lego, enfim, do que for de preferência do seu aprendiz, certo? Vídeos no YouTube, no tablet, enfim. E aí a gente vai expondo essa pessoa, ensina para a família, vai expondo essa pessoa no decorrer do dia a dia dela, né, e do dia, para ela ir fazendo mandos ao longo do dia. Vários mandos, tá? Sejam falados ou não. A gente pode usar a dica verbal, vocal, o que você quer, o que você precisa, né? E ajudar eles a emitirem a resposta correta. Se a criança tiver repertório de ecoico, você pode dar dica ecoica. Ah, mas ele não vocaliza, ele não tem ecoico, ele não vocaliza. Aí você vai ensinar ele a apontar. Ou usar a comunicação alternativa. Se ele for vocal, inicie com palavras curtas. A gente não vai querer que ele fale, eu quero biscoito de chocolate. Muito difícil, inicialmente, né? Então é biscoito, né? Ou bolacha, tem região que é bolacha, né? Então, para depois a gente ampliar para duas palavras, biscoito e chocolate, para depois a gente ampliar para uso de verbos e pronomes. Eu quero biscoito de chocolate. Oi, Adriana. E quando essa criança, assim, tá num ambiente muito musical, gosta muito de música, e tá exposto às letras de algumas músicas que ele admira e outros coleguinhas da escola também, aí todo mundo canta junto e ele não participa. Quando todo mundo sai em silêncio, ele vai lá e faz o trajeto da leitura da esquerda para a direita, do mesmo jeito que a gente faz quando tá trabalhando a música. Eu tô um pouquinho cansada, mas isso é ecoico, ou isso é ele tentando demonstrar já interesse pelo escrito,
porque eu estou muito em dúvida se ele está lendo ou não, porque ele não gosta de livro, de manusear livros, mas ele fica lendo todas as músicas que a gente coloca, porque a gente está trabalhando da semana. Só que ele nunca canta conosco, ele espera que a gente pare para ele começar. Aí todos os meninos já estão acostumados, porque a gente para, faz silêncio, aí ele começa a cantar com aquela vozinha meio rouca ainda. É muito bonitinho ele cantando, mas eu não sei se é o ecóico, eu não sei se ele, para mim, eu tô em dúvida totalmente. Mas ele olha para as palavras, né? Ele vai aonde está escrita a palavra. Ele vai onde está escrita a palavra, sentido esquerda, direita, do mesmo jeito que eu faço com a régua ou com o dedo. Ele faz o gestual. Por exemplo, agora a gente está muito no Dom Frederico, ele está apaixonado por Dom Frederico, que a gente bate muito no corpo. Aí ele fica nos olhando, depois que termina, que todos nós terminamos, é que ele vai cantar, ele vai para a letra da música e fica lá cantando. Depois ele vai para lá, para a música da Salada da Frutinha da Anitta, vai lá cantando, que é para a alimentação natural. Ele vai lá e passa o dedinho nas palavras-chave. Mas só que ele não gosta de livro. Aí eu ainda não percebi se ele está lendo, ou se ele está repetindo o meu movimento, ou se ele agora você me deixou ecóico. Não sei o que ele está. Sim. Então, foi bom você até perguntar isso, Adriana. O ecóico, ele tem uma temporalidade. Então, a resposta, ela tem que ser, para ser considerada ecóico, em até 5, 7 segundos após o modelo, né? Então, você cantou com os coleguinhas, ele não emitiu a resposta, e só um tempo depois, que deve ser um tempo maior do que 5 segundos, é que ele vai repetir essa fala. Então, nesse caso, não é ecóico, porque no ecóico tem que ter essa temporalidade. O tempo é muito curto, né? Então, pode ser que ele esteja emitindo, pode ser que seja uma ecolalia tardia. Ele escutou, memoriza, porque tem uns que têm essa habilidade, e ele depois canta como uma ecolalia tardia. E não como um ecóico, porque no ecóico tem que ser imediato, sabe? Você deu o modelo, em até 5 segundos ele tem que fazer a imitação do seu modelo. Ou pode ser uma imitação motora junto com a ecolalia, né? Então ele faz o mesmo movimento que você faz lá com a régua, ou com o dedinho seguindo as palavras. Ou pode ser que de fato ele esteja lendo, né? Para saber isso, não dar o modelo, não sei, digamos, que ele chegue lá antes e você não cante, e vamos ver lá o que está escrito. Qual música que está escrita aí? Lê pra tia, né? É pra tia Adriana. O que você vai cantar hoje, entendeu? Digamos que ele chegue lá e aí começa a fazer isso e saia a música. Aí ele tá lendo, né? Você vai ter que ir testando. Como a gente está na mostra pedagógica, aí, inclusive vai ser amanhã, aí eu troquei todas as letras de música de lugar, e troquei também as cores das cartolinas. Então eu quero ver amanhã, porque ele não estava lá hoje, se amanhã ele vai continuar identificando as músicas nos lugares diferenciados que eu coloquei. Porque até as parlendas que eu coloquei na porta do armário, parlendas e o que é, ele fala, depois que eu falo, depois que os meninos falam, ele fala. Aí já vem a ecolalia tardia. E a imitação motora, porque ele faz, porque eu sempre digo assim, parabéns, muito bem, ele faz do mesmo jeito, parabéns, palmas, muito bem. Se ele faz igualzinho, é uma ecolalia. Faz. Aí, só que assim, as meninas, ele tá lendo. Peraí, a gente não pode dizer que ele tá lendo ainda. Ele tem que pelo menos pegar no livro, se encaixar no livro. E aí ele não gosta muito de galinha, eu botei um monte de livro de bichinho, pra ver se sai alguma coisa, mas até agora ele não se apaixonou por nenhum livro. Não se interessou. Aí espalhado, troquei todas as letras de música de lugar, porque ele já estava adaptado com essas letras de música, que são as músicas que a gente trabalhou. E agora é normal ser diferente, que a gente tá trabalhando com diversidade de cultura. Aí ele sabe onde tá as letras da música. Quando termina uma, ele já vai pra outra. Já vai pra outra, porque ele quer ouvir a gente cantando aquela outra, mas ele não canta conosco, ele canta depois. Amanhã você pode testar, tipo, 2 músicas de lugar, fulano, procura aí pra tia Adriana a música não sei, das letrinhas, entendeu? E pra ver se ele vai ler, né? Porque se ele ler, ele vai achar não porque vocês cantaram, e nem vai repetir, porque ele vai achar porque tá escrito lá, né? Aí você vai saber se realmente ele tá lendo ou se aquilo ali é só uma ecolalia tardia, junto com a imitação motora, né? Faz esse teste amanhã, antes de vocês cantarem, pede pra ele achar a música. Eu acho que vou fazer isso amanhã, porque amanhã vai estar aqui de pais, aí talvez ele não queira, né? Porque eu tenho uma sala de aula com 8 aprendizes dentro do espectro autista, cada um com uma característica diferente. Eu não sei nem se vai sair muita coisa amanhã do que nós trabalhamos, mas a parte musical e a parte dos desenhos, dos livros que foram trabalhados, muitos sabem falar, até ele mesmo, ele vê os personagens no livrinho, nós trabalhamos as meninas negras. Aí ele olha no livro, só que ele olha e sai, Luanda, Dandara, aí sai dizendo Luanda, Dandara, só que ele trabalha as características e ele não repete, ele só faz Luanda, Dandara, Mariana da sala, que é a mesma coisa que os meninos fazem, Mariana da sala, né? É uma coisa. Testa e depois você conta pra gente, Adriana. É difícil mesmo, né, gente? Porque, na verdade, a gente estuda separado, mas as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, né? E aí é com o tempo que vocês vão conseguindo separar para poder avaliar, né? Porque tem horas que acontece tudo ao mesmo tempo e aí precisa observar o contexto todo para identificar se é uma ecolalia, se tem ecóico, né? Se já tem aí uma imitação vocal mesmo, se tá lendo, se tem um comportamento textual. Mas no mando, então, vocês vão começar sempre, se for um mando vocal, a exigência dessa resposta é com palavras curtas, né? Sempre com respostas bem simples, para depois a gente ir ampliando, tá? E eu posso usar a dica ecóica para ensinar o mando. Então, eu quero ensinar mando. Então, se é mando, ele tem que ganhar o reforçador específico. Então, eu quero que ele peça pela bala, mas ele ainda não consegue dizer bala, mas ele ecoa, ele consegue fazer a imitação vocal. Vou dar um modelo. O que você quer? Bala. Ele repete bala, eu entrego a bala para ele. E depois eu posso ir retirando essa dica ecóica. O que você quer? Ba, para ver se ele completa, né? Bala. Ih, que delícia, eu dou uma bala para ele. O que você quer? Aí eu diminuo ainda mais a minha ajuda, ó. Né? Faço baixinho. Aí ele repete, ecoa, eu entrego a bala, até que uma hora eu não dou mais dica ecóica nenhuma e esse pedido ocorre naturalmente. Mas é lógico que ele precisa estar privado de bala, ele, né, não pode ter vindo de casa e ter chupado um pacote de bala. Isso, bala eu tô dando um exemplo, tá, gente? Tá lá no meu potinho transparente em cima da prateleira, tudo para incitar que ele peça pelo que ele deseja. Tá? Então eu posso usar a dica ecóica. No ecóico, o ensino é a gente dar um modelo vocal. E aí você vai começar com sons simples, sons de vogais, sons de sílabas, sons de palavras de 2 sílabas, para depois você passar para palavras de 3 sílabas, né? Então sempre começando com sons mais fáceis. De preferência com sons que eles já fazem, porque às vezes eles emitem sons sozinhos, né? I, a, ba. Começa com esses, porque esses você já sabe que ele consegue emitir. Então é mais fácil para você treinar o ecóico. E usa os recursos lúdicos, né? O microfoninho, a caixinha.
intercala sempre o treino de ecoico com outros treinos mais fáceis. Por quê? Porque pode ser que você peça pra ele, João, faz A, e ele não faz. Aí não vai ter como você reforçar. João, faz I, e ele não faz. Não vai ter como você reforçar. Aí você entra com uma imitação motora ou um comportamento de ouvinte, porque aí fica fácil pra você dar ajuda. E aí, se você der ajuda, ele vai acertar. E aí você vai poder reforçar, tá? Então, no ecoico, é importante a gente, né, trabalhar os sons e tentar ensinar a repetição desses sons, e no começo podem ser sons simples, tá? Eu vou pular essa parte aqui pra gente já terminar, né? Passar por todos os operantes. No tato, como que eu ensino o tato? Inicialmente, você pode usar objetos ou imagens, porque vai ser tato daquilo que ele está vendo. Porque vejam só, pessoal, é muito difícil pra gente fazer uma inferência e dizer assim, João, o que você está sentindo? Você está feliz? Eu não sei, é uma inferência. Então, tato de emoções, de sentimentos, de dor, é mais difícil, porque são comportamentos privados. Agora, daquilo que a pessoa está vendo, você está vendo também. Então, no começo, é tato de coisas que estão aqui, que você está vendo, né? Igual a Alice fez lá, da uva e do bolo. Então, você vai usar imagens e objetos, de preferência, objetos do cotidiano dele, objetos de preferência dele, ou imagens, né? E aí você usa a instrução verbal, o que é isso? Ou quem é esse? Se for foto de pessoas familiares, quem é esse? Quem é essa? Mamãe, é vovó. E aí você pode, se a criança já tiver o ecoico, você pode usar como dica o ecoico. Dá a dica ecoica e depois você vai retirando essa dica, né? Quanto mais habilidade de ouvinte, de ecoico e de emparelhamento com o modelo a criança tiver, melhor vai ser a habilidade de tatear dela, né? Por que do emparelhamento com o modelo? Porque ela fica sob controle da imagem, né? Daquilo que ela está vendo, certo? Então, mas pode realizar, não precisa ser um atrás do outro, você pode realizar em paralelo, né? Concomitante esses treinos esses treinos todos, tá? Então, pode usar o ecoico. Aqui, ó, é do mando pro tato. Então, digamos que a criança já peça pela bola. Mas ela já pede, Cristina. Por que ela tem que ensinar ela a falar bola de novo? Porque aí eu vou ensinar ela a falar bola sob o controle da imagem, e não porque ela quer a bola, entende? Por isso que é importante vocês saírem daqui compreendendo que não basta a pessoa só falar bola, mas é bola com qual função, né? É porque ela quer a bola, ou porque ela viu a bola e está descrevendo alguma coisa que ela viu, né? Ou porque você deu o modelo bola e ela repetiu. São funções diferentes, né? Então, digamos que ela já peça pela bola, ela está privada de bola, mas eu quero ensinar o tato da bola, porque tatear a bola, descrever a bola, ela não descreve ainda, ela pede pela bola quando ela quer. Então, como eu estou fazendo essa transferência do mando para o tato, inicialmente eu vou gerar uma operação motivadora, vou colocar minha bola ali, porque eu sei que ela ama bola, né? E vou perguntar o que você quer, por exemplo. E aí eu mostro a bola para ela, né? Ou a imagem, ou a própria bola. E aí ela, como ela já pede pela bola, ela já sabe mandar pela bola, ela vai dizer bola. E eu vou entregar a bola para ela. Por quê? Porque eu ainda estou do mando para o tato, eu estou fazendo essa transferência. Muito bem, treinei isso várias vezes. Depois, eu vou retirar a bola de verdade e vou mostrar a figura, né? Então eu vou falar, o que você quer? E mostro a imagem para ela, para ver se ela diz bola. Por quê? Porque aí agora eu não vou mais entregar a bola. Eu vou dizer, que legal, é uma bola mesmo e tal. E depois eu vou mostrar a figura e vou perguntar o que é isso. Pra quê? Pra ver se ela diz bola, se ela não disser, eu posso dar o modelo ecoico, e se ela tiver ecoico, ela vai repetir e eu vou elogiar. Então, só no mando que eu entrego a bola. Se eu for fazer a transferência do mando pro tato, inicialmente eu vou entregar a bola, depois eu vou trocar a bola pela imagem só da bola, a figurinha, vou perguntar o que é isso, ou o que você quer, ela vai dizer bola, que eu quero que ela fique sob controle da imagem, né? E a consequência nesse caso aí é o elogio, a atenção, não vai ser ganhar a bola. Mas no tato, não é difícil, porque a gente tem imagem, se a criança vocalizar, você vai perguntar o que é isso ou quem é esse, e você pode dar um modelo e ela repetir. Mas ela não vocaliza, aí você vai inserir a pasta de comunicação alternativa, né? Então, João, o que é isso? Ele não vai dizer que é caneta porque ele não fala. Você vai ajudar ele lá na pasta de comunicação e responder e tocar, né, na imagem de uma caneta, certo? E no intraverbal, você vai começar com perguntas simples e para completar músicas. Se a criança gostar de música, o sapo não lava o, para ele completar pé. E aí você pode, inclusive, usar a imagem também. Além, né? E aí depois você tem que tirar a imagem. Então você vai usar o tato para passar para o intraverbal. O sapo não lava o, aí você tem o desenho do pé. Aí ele vai dizer pé. E depois você vai clareando essa imagem para ele completar a música totalmente, tá? Então, completar músicas, completar lacunas, responder qual é o seu nome, quantos anos tem. E aí depois você passa para os pronomes interrogativos. O que, quando, onde, como, quem, certo? Que aí é mais difícil. Eu posso usar dicas visuais, que é do tato, para o intraverbal, e eu posso dar dicas ecoicas. E se a criança for leitora, a resposta pode estar escrita, né? Então, o sapo não lava o, e aí você mostra a palavrinha pé. Ele vai ler a palavra pé e vai completar. Depois você tem que ir clareando essa palavrinha. Então, pode ser dicas visuais ou dicas ecoicas. Vejam aqui, pessoal, ó, pra gente terminar. Eu tenho uma lâmina com vários objetos, né? Do cotidiano, coisas de comer, brinquedos, animais e tal. Se eu estiver ensinando tato, eu posso apontar para o cachorro e perguntar, o que é isso? E ele responder, cachorro. Eu estou trabalhando tato. Eu posso apontar para a bola e perguntar, o que é isso? Bola. Ou digamos que ele não faz, mas ele vai lá na bola dele, que tem lá na comunicação alternativa, e aponta. Isso, João, é bola, toca aqui. Então eu ensinei tato. O que é isso? Apontei pro passarinho. Ele diz, piu-piu. Isso é tato, certo? Eu posso usar esse mesmo material para ouvinte. João, cadê a bola? Ele vai lá e aponta. João, cadê o cachorro? Ele vai lá e aponta. Então, ensinei ouvinte com o mesmo material. Agora eu vou ensinar o mando, né? Aí eu mostro isso daqui e pergunto, João, o que você quer? E digamos que ele aponte para batata, mas eu tenho que ter a batatinha, né? O que você quer? Ele aponte para batatinha. Eu vou lá e entrego a batatinha para ele, porque aí eu mando, né? Ou o intraverbal agora. João, quem faz au-au? E aí, inicialmente, ele pode ter o desenho do cachorro e ele vai lá e aponta para o cachorro. Então, percebam como o material é o mesmo, a resposta é a mesma, apontar para o cachorro, apontar para a água, apontar para a bola, mas são funções diferentes, a depender dos estímulos antecedentes e das consequências, né? Então, eu posso treinar tato, treinar ouvinte, treinar o intraverbal com o mesmo material. Só o ecoico que não, porque o ecoico não precisa de imagem, né? O ecoico o estímulo é vocal só, né? Mas é isso, depende da função, depende do antecedente e da consequência, para a gente saber, para avaliar quais são os operantes verbais que o meu aprendiz já emite ou não emite, e quais aqueles que eu vou ter que ensinar primeiro, tá? Então, para todos nós, o fato da gente ter um operante verbal não significa, não implica que os outros vão aparecer do nada, né? Com a gente, que tem desenvolvimento típico, a gente vai aprendendo eles quase que ao mesmo tempo. E aí a fala
e a comunicação emergem, né, lá com 1 ano e meio, 2, aquele boom da comunicação. No autismo, por causa dos déficits que eles têm, inclusive dos pré-requisitos, esses atrasos vão se acumulando e a aprendizagem desses operantes verbais vão ficando atrasados, aí esse atraso todo aparece muito, né? Então, o fato de eu ter ecoico não quer dizer que eu vou conseguir fazer pedidos. O fato de eu conseguir pedir não quer dizer que eu vou saber nomear. Ou o fato de eu saber nomear, tatear, não quer dizer que eu vou saber pedir. Ele sabe tatear água, ele sabe que aquela garrafinha ali chama água, mas ele não consegue pedir pela água. Ou quando eu perguntar, João, você bebe água? Ele não vai conseguir completar e dizer água. Nossa, mas ele já fala água. Ele fala água com a função de pedir água, por exemplo. Mas pode ser que se você perguntar, João, o que você bebe? Pode ser que ele não consiga entender o que você perguntou e não consiga dizer que é água. Né? Então não basta só a gente saber o que ele fala. Não é só isso, não é só a topografia, e sim a função. Porque aí a partir disso a gente vai conseguir identificar o que ele não tem e o que a gente precisa ensinar para eles em termos de operantes verbais. Tá bom, pessoal? Bom, é uma introdução do comportamento verbal. Espero que vocês tenham se apaixonado por esse tema, porque ele é muito importante no autismo, para todos nós que trabalhamos com ele. Vocês vão ter outras disciplinas falando do mesmo assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar pela Ariane os Kahoots para vocês treinarem. E tendo alguma dúvida, vocês deixam lá com a Ariane que eu respondo, tá? Ou me mandem e-mail, do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Agradeço a paciência de vocês, a atenção. Deixa eu colocar a chamada aqui.